Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora... Pânico! Vai começar mais uma tosqueira, é o Pânico. Nova Nissan Frontier, condições especiais, produtor rural e CNPJ. Avan, Black Friday campeã é na Avan. Começando mais um Pânico pela Jovem Pan, o programa mais surpreendente que Luísa Mel comendo um cachorro-quente. E hoje teremos pequenas empresas, grandes tretas com ele, o mestre das quebradas, Mano Brown e o seu novo empreendimento. Firmeza total, tudo bem na fita? Satisfação em colar aqui pra lançar meu esquema, tá ligado? Tô abrindo aí um sex shop. Opa! Pra quem é moleque piranha, tipo o Sammy, que é o garanhão da Hebraica. Opa! Já o Superman aí... Superman é melhor nem colar na fita. Esse mano aí tem cara de que transa de meia, transa de luva, cachecol enrolado, tá ligado? Consolo de todos os tamanhos. Tem grande, médio, pequeno, mínimo e o tamanho igual do Gueré. Tem um lá que é tão grande que o Kid Bengala olhou assim e falou: que isso, mano? Que exagero. Quantas pilhas vai nisso aí? Falei, mano, nem vai pilha. Você liga na bateria do Jeep, tá ligado? Aí está ele, Mano Brown e os seus empreendimentos. Temos convidados espetaculares. Opa, aqui. Professora Cíntia Chagas e o rapaz. Carlos menino. Carlos Piloto. O Carlos Piloto tem 13 anos e é um conservador. Sim, conservador. Com polêmico nas redes e sociais. analista político. Analista político? Acho que ele fala de Vai entrar no lugar do Olha ele, que Olha bonitinho. Só, é uma graça mesmo. Carlos Palilo, parece. Brincadeira aí, aí ele grande. O Palilo era o gordinho. O grande Faustinho, galera. Olha o Alexandre, ele parece o Batoré de São Carlos. Não parece o Batoré? Fala, Alexandre. Beleza, cara? Beleza. Pior que me zoam disso mesmo, viu? É, você é assim meio bolachudo. O que você faz aí? Pera aí, porra. Você já é engraçado. Não, mas parece. Bolachudo. O saudoso Batoré. Saudoso Batoré. Manda um A, para, ô. Não precisa. Você faz... Ô, Alexandre, você faz o que aí em São Carlos? Eu vendo carro. Opa, aí sim, fala um bom automóvel pra se comprar, um usado. Sem seu polo. Pô, eu vou puxar a sardinha que eu tenho aqui, né? Lógico, né? O que você tem aí? Tenho, ó, um Jeep Compass. Ó. Um Compass 18, Renegade 21, T-Cross, Audi Q3, S10, Hilux. Só Se carro... quiser, Emílio. Só carroça boa, hein? Só top de linha. Opa, tem umas naves bacanas. E aqui. como é que tá o mercado aí de carro usado? Olha, esse mês deu uma boa melhorada, viu, Emílio? O ano começou meio tímido. Olha os caras me zoando, mano. Não, deixa. Isso é fama, porra. A fama... Mas o vendedor é carismático, né? Ele é carismático. É assim. Ô, Alexandre, e chama DSL a sua empresa? DSL Motors. Então, se você precisar de um automóvel aí, procure o Alexandre na DSL Motors, pessoal de São Carlos. É. Obrigado, viu, Sabe velho? o significado do DSL, Emílio? Não tenho a menor ideia e pouco interesse. Mas se você quiser falar... Com muita mas se animação. quiser falar, Pode falar. Maravilhoso. Eu vou te falar. DSL de Deus seja louvado. Aí sim, Deus Boa. seja Bonito, louvado. Bonito. Aqui temos dois... bênção de Deus. Esse é o agnóstico. Aqui temos dois que não acreditam. Tem dois, Um Mas eu acho que... sêmen judeu. É isso. Não. Judeu secular. Não, um judeu que não acredita em Deus. Judeu Como assim? secular. Não, você me acredita. Eu Não sou acredita, não. Agnóstico. Só na Eu sou rapaziada agnóstico, eu não só. sei nem se existe, se não Isso, existe. agnóstico. O ateu fala assim, eu tenho certeza que não existe. Eu simplesmente Sim. não sei. Ah, eu não tá bom. sei. O ateu é mais militante. O agnóstico, ele tá na dúvida. Eu não sei se existe. Não, eu não sei. Não, a gente não Eu sabe. tenho certeza Sabe, que sim. existe. Não. Eu tenho certeza Você tem absoluta. fé. Eu acho bonito. Eu tenho certeza absoluta. Eu admiro a sua fé, Emílio. Eu tenho... Porra, Delari. Puta. Certeza absoluta. Coitado. Possa ter certeza absoluta que existe. Mas não é nesse ponto. Porque vocês vão... Ah, mas se isso é isso é aquilo. Dinossauro, Ele não tá é? em outra... Dinossauro. É outra Não é vibe. assim. Temos uma presença ilustre neste programa hoje. Aqui está ela. Maravilhosa. Sensacional. Maravilhosa. Ela gosta. Ela gosta. Ela é das antigas. Ela é das antigas. Sabe tudo. Minha autoestima só aumenta quando eu venho aqui. A autoestima se escreve junto, só pra deixar claro. É isso aí, professora, a grande professora Cíntia Chagas está conversando com a gente. É a professora de português mais famosa e divertida do Brasil.
colunista da Forbes. É isso? Sim. Do Camarote? Sim. Grande. Big Boss. Um abraço para Camarote. Big Boss. Forbes de... Forbes é a revista Forbes. consagrada onde mostra os Aliás, empreendedores. a minha coluna sai toda sexta. Mas Forbes não é só dos ricos? Ué? Dos ricos? Não, gente. A Forbes está cada vez mais democrática. Sim, mas é uma revista prestigiada pela sociedade paulistana e os empreendedores. Alta eu diria. sociedade. Isso. Forbes Under 30. Você tá achando Você sabe que que é eu não sou pouca coisa, não, gente. Não sei. Aí. Autora também do best-seller, influenciadora digital. Você tem muito seguidor? Tô chegando a 1 milhão. Aliás, o povo 1 podia me milhão de ajudar, hein? seguidores @Cíntia Chagas, com 2 S no fim. E ela no responde Instagram, inbox. palestrante, inimiga número 1 do Ilinili. Ou seja, antiga. Todes. Ela não é dos nossos que falam todes. Isso. Boa tarde a todos. Isso. Amigues. Tudo bem, amigues? Hã? Não é. Você não é da modernidade. Ela não segue o banheiro. Não, na verdade eu sou da inteligência, né? Porque Você é do conservadorismo. Aqui, minha Em camisa direito. conservadora. E você está trazendo o pequenino. Um jovem conservador. Bonitinho. É. Aí, pô. Um jovem conservador pequenino. 13 aninhos. O que você vai conservar com 13 anos? Olha, o conservadorismo, ele conserva... Fala perto do microfone. tá. Microfone, por favor. Olha, o principal do conservadorismo é a família. O conservador, ele conserva o que deu certo ao longo do tempo. E uma dessas coisas é a família tradicional. Mas isso não significa que o conservador, por exemplo, seja contra os novos tipos de família. Mas o que ele quer conservar é a família tradicional, por exemplo. Bonitinho. Senhora, gente. Carlos Piloto. Bem, dicção boa. Isso. Eu queria Papai, ter mamãe e ido. filhinho. Papai, mamãe e Isso. filhinho. Isso. O papai e a babã. É isso, mas aceita os outros. Não- Isso, aceita. Mas o que ele quer conservar é a família. Ele não quer que Tradicional. seja destruída. Entendi. E os seus Entendi. amigos acham o que disso? Olha, sobre conservadorismo, eu tenho alguns amigos de direita, mas a maioria dos meus amigos jovens, eles não gostam de política. Essa geração, temos hoje em dia esquerdistas, temos alguns jovens de direita, mas a maioria fica lá no meio termo ou não gosta de política. Olha que coisa Entendi. Bonitinho, dá vontade de Ô, apertar Carlos, o bochecha. você falou do... Eu vou falar uma coisa pra fazer você. o Eu coração. sou meio termo. Já Meio você termo? fala. Eu sou meio termo. Eu não sou nenhum nem O outro. problema é que quem fica em cima do muro, às vezes, cai pra esquerda, hein? Aí, tá vendo? É o que dizem, é o que dizem. Rótulos, Você me parece, você tá me parecendo... Um anão. O Constantininho. Não. Ele está O mini Constantino. Deixa o Constantininho aí. Vocês acreditam em reencarnação? Você acreditam em reencarnação ou não? Reencarnação? Olha, Você não. pode ser uma reencarnação do professor Olavo de Carvalho. Hoje, Pequenino. porra, isso. Desde Entrou a alma do 94. Quem mano. acredita? Allan Eu já falava Kardec. isso, porra. Ó, vai fazer... Allan Kardec, me parece, se existir esse negócio de ter o espírito e tal, pode ser, mas muito legal. Você tá em que série? Tô no 7º ano. No 7º ano. E você é de onde? Eu sou do Rio de Janeiro. Rótulos. Do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Boa. Barra da Tijuca. E você foi entrevistado pela Cíntia, é isso? Sim, fui cancelado nesse meio tempo da entrevista. Me deu entrevista, foi cancelada na Exatamente. sequência. Mas por que te cancelaram? O que você Olha, falou de aconteceu? tão grave lá? Falei de juntar o banheiro não binário que queriam colocar na minha escola. Dei minha opinião sobre o Felipe Neto e falei sobre capitalismo e socialismo. Esses foram alguns pontos que me fizeram ser cancelados. E eu fui cancelada um pouquinho também na também sequência, cheguei. né? Aham, Porque todo mundo xingaram junto. o menino até dizer chega e xingaram a professora também, que deu palco para o menino. Mas você já foi cancelado algumas vezes também, né? Eu fui cancelada uma vez só, na verdade, cancelamento real, quando a Dilma foi... Quando rolou o impeachment da Dilma. Naquela época, porque eu sempre fui de direita, né? E aí eu fiz um comentário que... Eu postei uma charge que era a Dilma segurando a gramática. E a Dilma falava, eu fui torturada na ditadura. E a gramática falava, eu também, mas por você. E aí falaram que eu usei Apologia. aquilo para defender a ditadura. Obviamente, trata-se de uma cretinice. Porque, obviamente, eu não estava defendendo nenhum tipo de violência. De tortura. Mas foram 2 dias horrorosos. Na época não tinha o nome cancelamento, era linchamento virtual. Mas aí depois disso eu fiquei muito forte, né? Então tá maravilhoso. E como você lidou com isso, velho? Você que foi cancelado, você ficou de boa? Você falou assim, caguei pra essa turma? Ou você ficou meio preocupado? Você ficou chateado? Qual é que foi? Sinceramente, nos primeiros dias fiquei super tranquilo. Fiquei até mais animado com o negócio do Instagram. Também eu tive muita gente boa que me ajudou com esse cancelamento. Mas uma parte ruim do cancelamento é a seguinte. É como se é um linchamento virtual. Como se as pessoas estivessem gritando com você. Se
fosse na rua, é claro. As pessoas gritando com você, te batendo e tal. Essa é a parte ruim do cancelamento. A parte boa é que você encontra várias pessoas que gostaram do seu conteúdo e que vão te seguir. E que vão continuar com você. Essa é a parte boa do cancelamento. Eu, graças a Deus, tive pessoas que me ajudaram nesse cancelamento. A Cíntia, a Renata Barreto, a Giovana Mel e minha família. Tudo bolsonarista também, né? Petista. Os bolsonaristas também, a Adrilles Jorge. A Adrilles eu ainda não tive prazer de conhecer, mas eu adoraria. Não, cara, não faz isso não. Leva pra você. Fala mais duas vezes que ele aparece. Eu vou dar passagem. Uma vez ele brota no chão. Adrilles, pode levar, não pode levar. Fala mais uma vez o nome não. Vamos pagar a passagem. Pequenino Carlitos, você tá falando de cancelamento, esse é o assunto, o cancelamento virtual. E na escola, na vida, assim, tem o bullying, como é que você já sofreu também das pessoas não acreditarem da sua ideia? Olha, é bullying na escola? Não, pior que não. Na minha escola, os alunos são bem respeitosos. A maioria dos meus amigos, eles não ligam muito pra política. Eu tenho até alguns colegas de turma que discordam das minhas ideias, mas seguimos a vida. Eu não tenho essa de separar, tipo, essa pessoa não concorda comigo, vou deixar de falar com essa pessoa. Boa. Não, quem faz isso é o Felipe Neto. Ele, inclusive, tweetou... Você não gosta do Felipe Neto? Você não gosta do Felipe Neto? Não, eu acho que ele simplesmente omite o fato dele falar muito sobre política. E ele fala para crianças muito jovens. Ou seja, os pais não sabem que ele fala sobre política. Então, em nenhum vídeo dele, na verdade, na maioria dos vídeos, sempre tem alguma coisa relacionada à política que ele joga ali no meio. E a maioria dos pais não sabe disso, deixa os filhos assistindo, e os filhos, pode ser que eles se tornem papagaios do Felipe Neto, como eu já fui. Ô, Carlos, e como você gostava do Felipe Neto, aí você não gostou mais? Na época da banheira de Nutella. Aí foi o irmão dele, o Lucas Neto. Acho que ele nunca falou muito sobre política, nunca acompanhei muito o irmão dele. Não, Mas só o YouTube lá dele que é horrível. O do Lucas Neto é pra criancinhas bem pequenas. Mas eu acho muito ruim os vídeos. É ruim. Mas você não é criança, né? Não é pra você o vídeo. Não, mas agora pronto, Superman entrou na banheira de Nutella. Ô, Carlos, como é que você começou com isso aí? Tipo, você despertou, falou assim, pô, eu gosto de política, começando a curtir esse negócio, foi pela internet, como é que foi que você teve esse estalo? Bem, durante a pandemia, enquanto as pessoas estavam jogando videogame, meus pais me deram a ideia de brincar, de investir na Bolsa de Valores. Eu achei aquela ideia interessante, comecei a estudar sobre isso e comecei a investir, tudo bem até aí, até o momento que eu percebi que a política também afetava o mercado de ações. Então eu também decidi aprender mais sobre política e gostei muito daquele assunto. E cá estou eu hoje. Ele é filho do Sami, gente. Sério? Ele é um robô. Do seu pai faz o quê? Constantino. Seu pai faz? Meu pai é radiologista, minha mãe é psicanalista. Médico. Seus pais são médicos. Isso aí me cheira candidato. Cara, você tem 13 Você é pré-candidato ou não? Olha, não, Você eu tem não vontade, pretendo... não? Nunca. Olha, sinceramente, acho que não. Eu pretendo não entrar pra política. Eu quero fazer faculdade primeiro, quero poder entrar em algum emprego, dependendo do que for. Aí. Não sei exatamente o que eu quero fazer. Passo a passo. Mas faculdade, eu pretendo fazer a faculdade de economia. Política, não penso no momento, mas pode ser que eu Política entre. é hobby, né? Posso mudar de ideia, talvez. Entendi. E você entraria Olha pra que política? você foi inventar em Cíntia. Pequenos talentos. Olha que você... Olha o que você tá inventando. Ó. Talentos brilhantes. Lembra? Ele é o Moacir Franco. Fala aí, Pindamonhangaba. Quem você tira o chapéu? Mas a Cíntia tem que responder a pergunta dele. Cíntia. Você entraria pra política, Cíntia Chagas? Eu recebo convites quase que mensais para me tornar deputada. Mas eu não tenho essa vontade porque eu acho que pra mim, de fato, não vale a pena e eu entendo que eu faço política de outra forma. A partir do momento em que eu faço com que os brasileiros tenham acesso a uma educação melhor por meio do meu curso, por exemplo, que é um curso que não custa nem R$50 por mês, em que eu ensino as pessoas a falarem e a escreverem direito, a partir do momento em que eu luto contra o dialeto não binário e contra essas babaquices que o progressismo cria, de que não pode mais falar a coisa está preta, denegrir, criado mudo, ou agora, recentemente, não sei se vocês viram, a pessoa falou, eu quero escurecer uma coisa em vez de esclarecer. Eu quero esclarecer. Então, a partir do momento que eu faço isso, eu entendo que eu já pratico política. E eu deixo isso pro meu namorado. Meu namorado é pré-candidato a deputado estadual. Olha só. Lucas Bove. Então eu deixo isso pra ele. Quem sabe muito candidato, eu não viro muito. primeira dama um dia, né, gente? Vai que. Enfim. Tem muito candidato. Mas recentemente na Globo, a jornalista que tava na bancada, ela falou denegrir, aí corrigiram ela. Eu postei Na isso verdade, não é ontem. correção nenhuma, né? É loucura total. E ela pediu desculpa.
O que eu escrevi sobre isso foi, de um lado, a gente tinha ali um jornalista que se sente em condições de ser o cerceador do modo de falar alheio, né? E a gente vive, na verdade, uma inquisição linguística progressista, liderada por pessoas que realmente se sentem nesse direito. E do outro lado, a comentarista, ela se sentiu acossada e, diante da possibilidade de perder o emprego dela, obviamente, ela pediu desculpas, mas é uma idiotização esse processo todo, porque ela não errou. Denegrir vem do latim denigrare, que significa manchar. Se eu digo que a imagem de alguém foi denegrida, eu apenas quero dizer que aquela imagem que era límpida, translúcida, transparente, agora possui manchas. Não há referência. Falou como uma professora. Candidata. Espetáculo. Não há referências aí a ninguém, ao homem negro. E homem aqui não é nada contra a mulher. Homem, eu tô falando do ser humano. Ô, professor, e pra onde vai isso aí? Começa a tirar uma palavra, aí começa a mudar ou escurecer gramaticamente. O pessoal que começa a mudar. Como é que seria o processo dessa mudança, dessa inclusão desse dialeto? Bem, o caminho que se tem é o caminho de um problema de comunicação, porque é muito interessante. Acho que foi Carbel, não, né? Carbel, gente, qual que é o nome? Deixa eu achar aqui a empresa. Cargill. A Cargill eu vi. postou, tá aqui no meu Instagram, ela postou uma placa no banheiro. Vou ler pro Emílio, que o Emílio não eu gosto. Ó, este banheiro... Eu adoro essas placas. Eu adoro. Este banheiro é para todos. Altes, baixes, negres, branques, amareles, cis, trans, funcionários ou não, de todas as nacionalidades, crenças religiosas, convicções filosóficas ou políticas e com quaisquer outras características. Sejam bem-vindos. 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 Quando a gente vê isso, além de um processo de idiotização que eles impõem a todos nós, nós temos um processo de exclusão linguística, porque quem está preocupado com isso é só Não, mas deixa eu falar uma coisa pra você. É só uma elite. Pera lá. Repare bem, Você tem que ver duas coisas. Tem isso aí que o cara faz lá pra se perfazer, certo? Certo. Foi lá pra se perfazer. Ninguém chega pro outro e fala, você é amarelis. Ninguém fala. Parece um Você tá imbecil. feliz. Se alguém chegar e falar pra você, fala, você é amarelis. O cara fala, você é tonto. Mas tá cheio de imbecil. Ninguém fala assim na vida. Então isso, não fala. Você que podia ouvir no evento do Lula. Não fala, é que vocês... eles lá. Deixa eu falar. A mulher falou no Lula. Eu sei, mas ninguém fala, ninguém repete uma bobagem. Na linguagem você repete do coisa real, legal. Mundo real, o que ele quer dizer é que esse discurso é só panfletário, não é? É bobeira, bicho. Que é só lacração. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho que a gente perde tempo na vida discutindo uma coisa. Mas é isso que Ninguém vai na Dirce e fala, me dá um pouco manteigues. Ninguém fala. E a Condes? Eu acho que é só pra lacrar e se cê... fingir de uma pessoa boa e preocupada com todo mundo. É isso aí. Exatamente. Mas no final, o pronome neutro ele não faz sentido. A Cintia consegue explicar isso muito bem por ela ser professora de português. Isso é muito fofinho, né? Mas... Dá vontade de abraçar. Olha, eu não queria ter filho não, agora eu tô querendo. Olha que coisa linda. A questão é a seguinte: as pessoas, a gente nem aprende português direito na escola. E ainda querem colocar esse negócio de pronome neutro. E quem usa isso? É todo mundo que vai usar esse pronome neutro? Não, é só uma elite mimizenta. E outra, construa um parágrafo, que era o que eu tava falando da comunicação, minimamente compreensível com o dialeto não binário. Eles só usam isso no vocativo, né? No máximo. Sim. Querides alunes. E o gerúndio. E por aí vai. Mas uma coisa que tá acontecendo direto, que eu recebo no Instagram, é o cara da empresa, o chefe lá da empresa, ele manda prezades. Eles incorporam isso, às vezes, em correntes de e-mails. O pessoal que lê fala... É pra parar de encher o saco. Exato, pra ninguém encher o saco. O chefe faz isso pro funcionário parar de encher Pra o saco. ficar em paz. Aí ele põe empresários. O funcionário olha e fala assim, nossa, meu chefe é um Mas tonto. quem que faz com que esse funcionário encha o saco? É a educação que esse funcionário recebeu lá na faculdade. Porque isso tudo isso é é moda, propagado por professores militantes. É mods. Isso é a diretora de diversidade ou diretor de diversidade das empresas que tá fazendo esse caos aí acontecer. E se não tem uma Cíntia Chagas e o nosso querido Carlos. Piloto, com dois T's. com esse olhar tenro,
esse pessoal vai ganhando espaço, Emílio. Esse é o problema, eu acho. Então, porque as pessoas vão ficando com medo de falar. O que eu não recebo de direct no Instagram não é brincadeira. E o povo tá bem intencionado. O povo é bem intencionado. Então, professor, eu posso falar, eu não quero discriminar ninguém e tal. É um absurdo. Mas isso que a gente estava até repercutindo aqui, Cintia, até perguntar pra você, porque é exatamente isso. Eles, por exemplo, essa questão da XP, da foto. O cara pega a foto, aí ele vai pro Twitter e aí ele meio que mobiliza os militantes dessa causa. E aí a empresa começa a ver aquilo ali e fala assim, pô, tá queimando o nome da minha empresa. Então XP tem que mudar o colete. Colete feio. Colete é muito feio. Eu preciso mudar isso aqui, porque senão vão encher o saco, vão queimar o nome da empresa. Então, beleza, eu vou lá e vou dar o sossego. Coloco, seja bem-vindo a todos os... Então, essa forma do cara meio que se proteger acaba sendo uma divulgação do próprio movimento. Exato. E aí eu entro de novo naquilo que eu falei. A gente está vivendo uma inquisição linguística. Porque eles colocam medo nas pessoas e as pessoas acatam. Por exemplo, uma outra coisa que pra mim é uma grande bobagem. Black Friday. O CEO do Boticário parou de utilizar, né, mandou que se parasse de utilizar a expressão Black Friday. E é como? Dizer, Agora pra parar de encher o saco. Good Week. É pra parar de... Deixa eu falar uma coisa pra você. Quando a pessoa fica te enchendo o saco, você para. Ele parou. Não vai ficar enchendo o saco. Ele fala, para. Tá, e tira aí, essa porcaria. Tira black e põe brown. Ponto. Tá, aí eu te pergunto. Você vai cedendo espaço, chega uma hora vai que tomar conta de E daí, tudo? bicho? E daí? Toma Qual é o espaço. problema? Qual que é a solução? Porra, e daí? O que vai mudar? O que vai mudar a vida das pessoas? Criança aí, Em criança. Mas O que vai mudar essa discussão, porra? Mas a língua é patrimônio, Emílio. A milha. A língua é Emílio. A língua. Emílis. Porque vocês estão tratando. Ela é um meio de identidade. Vocês estão tratando com uma seriedade daqui a pouco. É a norma culta da língua portuguesa. Daqui a pouco o mundo vai mudar, porque agora estão falando todes e não todos. O que o Boticário quer? O Boticário quer vender pra cacete. Até esgotar né? Ele quer vender. Aí se o funcionário ficar enchendo o saco, ou o cliente, Black Friday, vai lá, Black Friday e tal, muda esta merda. Acabou Black Friday. Pronto, Põe lá promoção. Good Week. Mas é patético, Emílio. É patético. Ele quer vender, porra. Eu sei, mas é que nem o Black Card. Ninguém fala do cartão Black como se fosse algo ruim. Mas você vai deixar de Todo comprar? mundo quer ter um cartão Black. Ninguém vai tomar mais uma branquinha. O problema branquinha vai. Agora, o negócio do Black Friday, eles fizeram isso na fala deles, sabendo que não havia nenhuma comprovação de se tratar de uma expressão racista e que não é. Black Friday é por quê? Porque Queria saía do vermelho pro preto. Porque vendia. Só queria divulgação. E tal. Mas as pessoas se sentem ofendidas. Então a gente vai amordaçar todo mundo porque meia dúzia de pessoas se sentem de forma infundada, porque é infundado, elas se sentem ofendidas. E o problema é que vai aos poucos isso, porque primeiro eles mudam o jeito que a gente fala, depois é o jeito que a gente pensa, depois é o jeito que a gente age, depois... Você não pode falar nada. O Lavo de Carvalho está entre nós. Eu lavo meu lavinho. Depois Presta você não pode atenção. mais fazer nada. Desde 94, pô. Ô, bebê, presta atenção uma coisa. Pequenino guri. Pequeno guri. Ó, louquinho, meu. É o seguinte. Qualquer um. Filho do Morgano. Qualquer um. O do todos, o conservador, o progressista, qualquer um, no final, sabe o que ele quer? O teu dinheirinho. Sim. Claro. Ele quer que você Ele quer o pague o Pix. imposto no final do mês, quer cobrar imposto alto pra O você. governo adora as coisas. Ele toma o teu dinheirinho e acabou, meu Sim. amigo. Essa que é a regra da vida. Pois é. Essa que é a regra. Por isso que ele vai fazer com Essa conversa mole pra boi dormir não muda a Não vida pega de mais. ninguém. Sim, esse é o problema. As pessoas E não... as pessoas que perceberam isso, elas não estão nem aí pra isso aí. Não estão nem aí pra esse negócio. Só tá no Felipe Melo. Felipe Melo, aí com o Felipe do Palmeiras. outro lá, filha da Xuxa, a professora. Foi beber com a Xuxa. Tá na fronteira dessa guerra cultural. A professora tá lá. Ela tá no O problema fronte é o da seguinte, guerra. Ninguém tá nem aí. As Essa é a pessoas questão. ficam discutindo entre Lula e Bolsonaro e no final elas esquecem que quem vai realmente mudar isso são vários políticos. Não é essa briga entre Lula e Bolsonaro. Cada um tem que fazer o seu. É isso aí. Cada um tá buscando voto pra se manter no poder. É isso. Muito basicamente. sóbrio. O Carlos uma é muito estrelinha. Vou fazer um break pequeno, somente pode para a pausar. rede. O papo está muito bom. Professora Cíntia Chagas está aqui. Sim, por que tem 2 S? Porque uma Chagas. querida, já existe uma Cíntia Chagas, né? Ah, é? Aí eu tive Entendi. que colocar 2 S no fim.
Muito bem. Então é Silvio Cíntia Santos. Chagas com 2 S, tem quase 1 milhão de seguidores no Insta, tá lá, tem as aulas dela. Professora é um top de audiência, nossa brother aqui, tá no YouTube, no Facebook. E tem o Carlos Piloto, Piloto com 2 T's. Carlos Piloto tá aí também. Se você entrar, pode seguir ele. Tem 78 mil seguidores e já um menino muito do... Serelepe. Serelepinho e também canceladíssimo. Muito cancelado. Muito canceladíssimo. Mais jovem cancelado. Forte, aqui é a O raiz. mais jovem cancelado do Brasil. Menino maroto. Break só pra rede, Reginaldo. A gente... O papo está muito bom. Estou gostando muito dessa conversa. fofes. Professora Cíntia, muito obrigado pela presença. CínthiaChagas.com.br é onde ela tem os cursos dela de português. Perfeito. Temos o pequeno piloto que aqui está. Coloque aí para ele ter mais seguidores. Estamos falando aqui. Estamos aqui com o nosso querido Superman, também muito requintado. Sim, sim. Estamos falando desta Capitão juventude. Pitaia. Esta juventude que fala todes. Todes. Que fala todes, formandes, tal, não sei o quê. Eu acho maravilhoso. Mas acabou de mostrar a foto aqui do Canudo. Eu gostaria de dizer o que eu aprendi nas minhas aulas de português da época antiga, porque eu sou um conservador nato. Que tinha... E vou dizer uma coisa pra você, isso era um clássico. Na minha época. Coração. Olha o que é pior do que ter um banheiro todes e ter oxigênio nessa palhaçada. A gente ia na aula de português, aí tinha o professor que dava as aulas, aí a gente tinha que recitar alguma coisa. Aí a gente subia lá e falava: professor, eu vou recitar o cume. Era o seguinte. Presta atenção, menino. Menino. Pra você fazer na escola. Olha que bonito. Olha que português, professora. No alto daquele cume plantei uma roseira. O vento no cume bate, a rosa no cume cheira. Quando vem a chuva fina, sim... Quando vem a chuva fina, salpicos no cume caem, formigas no cume entram, abelhas no cume saem. Quando cai a chuva grossa, a água no cume desce, o barro no cume escorre, o mato no cume cresce. Então, quando cessa a chuva, no cume volta a alegria, pois torna a brilhar de novo o sol que no cume ardia. Poesia. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é um clássico. É um clássico. Cacofonia. Isso é um clássico das aulas. Isso é um clássico das aulas de português. Não se ensinam mais. Veja que a sua professora ensinarem isso hoje em dia. Veja que a sua professora hoje em dia é muito melhor do que os velhos. E se a gente não recitasse... Quem escreveu esse poema foi o Alex. Hoje em dia, inclusive, eu já recebi uma foto de um dever para o 6º ano de uma bandeira do orgulho. Era uma aula sobre gênero, sexo e tal. Aí, né, nessa turma do 6º ano, de uma escola no Rio de Janeiro, essa turma recebeu um dever, que era desenhar uma bandeira do orgulho, já que eles estavam falando sobre os LGBT, mais blá blá blá. Nem sei qual é a sigla hoje em dia, nem sei como é que tá isso. Fala GLS só. GLS. Gays, lésbicas. Tá querendo que o menino seja cancelado? Eu gosto do cancelamento. Pois não. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Ô, Carlos, na tua escola aí, você já pegou algum professor que vem com aquele discursinho meio refutável e o refutou? Porque a gente já viu alguns vídeos aí na internet, né, de professor vir querer dar aquela doutrinada no aluno, e aí o aluno às vezes vai lá, encontra um Carlos como você e dá aquela refutada no professor. Já aconteceu isso com você na escola, não? Olha, graças a Deus, minha escola teve pouquíssimos casos de doutrinação que eu presenciei, mas eu no meu Instagram, @Carlos Piloto, eu recebo diariamente vários relatos de doutrinação. Mas vou até contar esse relato de doutrinação que eu presenciei. Foi o seguinte: estávamos numa aula de inglês, tudo bem até aí, até que a professora decidiu falar sobre pronomes. Só pra deixar claro que nessa época eu não gostava de política, então pra mim tanto faz. Pra mim nessa época eu não ligava muito pra isso. Enfim, continuando. Aí a professora decidiu falar sobre pronomes, até que ela apresentou o tal do pronome neutro. Uma aula de inglês, tudo bem. Aí no inglês o pronome neutro é they/them, they e them. Tipo, they são eles, them também. Mas, enfim, essa professora continuou apresentando lá o tal do pronome neutro, até que ela decidiu colocar um TED Talks de uma pessoa que se dizia sem gênero. E essa pessoa estava contando a vida dela, como é viver. Essa era uma pessoa que não tem gênero algum. E
assisti aquilo, normal, tipo, pra mim eu não me importava com aquilo. Terminamos de assistir. E no final da aula, sabe o que ela falou? Ela falou da seguinte maneira: pessoal, e quando vocês conhecerem uma pessoa nova, alguma coisa assim, tentem não insinuar um pronome. Isso é dever de uma professora de inglês. Ela deveria defender a norma culta da língua. Ela deveria defender a língua inglesa. Não falar de um negócio que não existe e não está na gramática. Então, eu acho isso errado. E nessa época, como eu não gostava muito de política, eu nem cheguei a falar sobre isso com meus pais. Minha mãe só ficou sabendo desse caso de doutrinação. Pros pais você não conta nada. Nessa época eu não Você vai fazer. Nem me Pai, você importei. não conta nada. Você não conta Eu não nada tinha me pro seu pai nem pra importado. sua mãe. Eu não tinha me importado, mas minha mãe, algumas semanas depois, ficou sabendo só pelo grupo das mães. Então, hoje em dia, eu sei que aquele foi meu primeiro caso de doutrinação que eu presenciei. Bonito. Entendi. Que banho de racionalidade. Entendi. Eu tô Vou fazer uma pergunta pra Sintoca. Você está com esse Posso falar pequeno uma coisa? jovem. Pode Pois falar, não, rapidamente. Pois não. O que eu gostaria de saber, a gente está vendo esse jovem aqui, a internet tem o corretor ortográfico. Tanto no WhatsApp, rede social. Você acha que emburreceu as pessoas estão com mais dificuldade para falar o português correto? Não, o que emburreceu as pessoas é a falta de vontade de estudar mesmo. Ler um livro. Porque hoje, um menino da idade dele, ele tem muito mais possibilidades de entretenimento do que as que eu tive, as que o Emílio teve e todos nós. Então, é mais para eles, é mais difícil sentar e ler um livro. E é tarefa ainda mais árdua para o professor estimular esse interesse nos alunos, diante dessa facilidade, dessa abrangência de entretenimento que eles têm. Então, colocar a culpa no corretor, ou colocar a culpa na mania que eles têm de falar inglês e de usar termos em inglês, eu acho que não é o caminho. O caminho mesmo é fazer com que eles leiam mais. Agora deixa eu fazer uma pergunta pro garotinho ali, o Olavinho. Eu queria fazer uma pergunta pra você. Olavo morto. Qual é o problema, porra? Eu Olavo morto. Eu tô morto, mas a minha obra tá viva, porra. Eu queria falar pra ele o seguinte. Quero saber como é que você se diz conservador, tá certo? Eu quero saber como você cria esse seu embasamento, quem você acompanha, se você gosta de ler bastante sobre política, quem são os autores que você gosta. Por favor, diga pra mim, querido. Sim. O que eu gosto de ler? Já li livros do Russell Kirk, um conservador conhecido. Ludwig von Mises, para ler mais sobre economia. Thomas Sowell, já quero ler alguns livros dele, já tenho lá em casa. E assim, eu tenho vários autores que eu já li, que eu gosto e que eu quero ler também. Mas assim, pro dia a dia, de Instagram, quem eu sigo para me informar também. Para me informar, eu leio o Jornal da Jovem Pan. Olha só. Ele é pré-candidato. No dia a dia, as pessoas que eu sigo, que falam sobre política. Leu meu livro também. Sim, já li seu livro, muito bom. Ele é muito bonitinho. Ele é muito polido. Mini Dória. Então, no Instagram, no dia a dia, sigo a Renata Barreto para também aprender mais sobre economia, capitalismo e socialismo. A Cíntia para português, que eu preciso também melhorar nisso. Precisa nada, gente. Português é esse menino. Não, pra escrever. Muito bem. Eu ainda não escrevo muito bem. Nós discutimos aqui neste programa se ela vai ter a Barbie. Se a Barbie vai ser transex. Não pode ter pinto. Torneira. Nunca teve. Sem homenagem a uma atriz, gente. Pera lá. Nada, não é uma bonecada. Bonecos não tem sexo. Não, sim, tudo bem. É que nem a professora dele falou. O boneco é liso. É liso. O Falcon era de menino. Às vezes eu olhava as bonequinhas. O Emílio abria o short na loja. Sozinho. Eu abria e falava, puta, não tem. É liso. É liso. É liso? O Falcon também, lembra o Falcon? Barbudinho. Falcon. Eu não sou dessa época. Tinha o Falcon. O Falcon também não tinha pinto. O G.I. Joe. O Ken também não tinha. O Bob. Sei lá, o Ken humano. O Falcon. Também não tinha pinto. Agora, não pode lançar agora a Transcomp. Porque aí... preconceito com a boneca. Aí é muito progressista. Haja progressista, né? exatamente. Entendeu? Aí exclui os caras, né? Exclui o Falcon, vai ficar chateado. Aí, pelo amor de Deus. O que foi? Eu tenho uma pergunta. Você é a favor? Eu sou contra.
Contra o Pinto ou o Falco? Não, sou contra. Não, porque nunca punha colocar o Pinto. piu-piu. Esse nunca teve. Não, É lisinho. nunca teve. Lisinho, tem que ser Nunca teve. lisinho, com todo respeito. Não, mas não Cíntia, vai né? ter. Não, lisinho é bom, Então, eu gosto. Mas eu queria fazer uma questão pra você, porque você entrevistou agora o presidente Jair Messias Bolsonaro e faço essa pergunta porque você mesmo me mandou no WhatsApp que seria interessante eu te perguntar, então agora... Muito obrigado. Isso, pergunta combinada. Uma pergunta combinada. O que vocês falaram lá? O que você achou do português do Bolsonaro? Olha que coisa interessante. As pessoas falam muito mal do português do Tá presidente, certo. mas ele tem um português, sim, muito bom. O que se pode falar do português dele é da escolha que ele faz das palavras. Meio ser né? tocante. Agora, por exemplo, eu escrevi isso pra Forbes já. A palavra questão, que ele gosta de falar. Questão. É antigo, né? É antigo e é correto. Ah, é? Porra, mas acha que não, mas foi é correto no Império, né? No Império falava questão. Mas aí é gosto, né? Ninguém mais fala O português dele é excelente. Uma coisa que me chamou atenção nele, eu tenho entrevistado pessoas há 1 ano, né, no meu canal no YouTube, aqui já fazendo minha propaganda, Cíntia Chagas e tal. E, obviamente, uma vez ou outra a pessoa se atrasa. Assim como deve ocorrer aqui. Ele atrasou 4 minutos. Foram 4 minutos de atraso. E ele pediu desculpas para a equipe inteira. O que eu percebi nele é que ele não faz uso de toda aquela cerimônia que seria natural no cargo dele. Tá. Então, eu achei extremamente simples, direto, brincalhão. Quando a gente começou, ele perguntou quanto tempo de entrevista. Eu falei 1 hora. Ele, você vai me aguentar? Hahaha, alguém pode imitar, que eu não sei imitar. Brincadeira saudita, ok? Você vai me aguentar e tal? Brincadeira saudita, ok? Você vai aguentar 1 hora. E eu tentei fazer uma entrevista, até porque, cá pra nós, eu não entendo tanto de política. A política na qual eu me meto é nessa, linguística, que é a que eu sei. Mas então, eu não quis entrar tanto em política. Tudo que ele falou de política foi porque ele quis. Eu perguntei do pai, eu perguntei da mãe, eu perguntei da relação com a Michelle, perguntei se ele era romântico. É claro que eu sou, porra. Perguntei esse tipo de coisa. Então, foi bem diferente pra mim, foi um marco. Essa entrevista já está com quase 1 milhão de visualizações. Ela ocorreu na segunda-feira, eu postei na quarta-feira e já está com quase 1 milhão de visualizações. E, enfim, eu só tenho elogios a fazer à pessoa dele, exatamente por ele não ter utilizado de toda daquela cerimônia que seria comum, daquela formalidade. Porque é óbvio que a gente fica nervoso. Eu não sei, vocês são velhos de guerra, Emílio principalmente. A última vez ele falou, bem velho. Há certos entrevistados que deixam a gente com um nervo mais... Quando eu fui entrevistar a Roberta Miranda, eu passei mal, porque eu passei a vida inteira ouvindo as músicas dela, né? A gente de Belo Horizonte, a gente é mineiro, a gente gosta de música sertaneja e tal. Então eu passei mal. E quando uma pessoa dessa grandeza deixa a gente à vontade, como a Roberta me deixou, como ele me deixou e tal, pra gente é muito mais fácil. Roberta das Vejam vocês, Cíntia Chagas está falando, pode ser um pouco de machismo tóxico de minha você parte. é um heterotop. É um heterotop. Enquanto você falava, macho velho. Eu fiquei aqui pensando, você tem a beleza brejeira da brasileira. A sua beleza brejeira. É a beleza brejeira indígena da brasileira. Não, é uma mistura. Brejeira, gente? Falou que você é o pé rachado. Não tem um adjetivo melhor, não? Pé rachado em português. É a beleza brejeira. De ser brejeira. Brejeira. Ser brejeira. Defina brejeira pro Obséquio. Que toma breja. Que a professora pode definir. Não, porque eu quero saber o que passa na sua cabeça. O que vem do brejo? Que só você parece a Juma Marruá, é isso. Além de sapos e rãs. Deixa eu falar sério agora com você. E essa entrevista está no YouTube? Tá no meu YouTube, Cíntia Chagas, e tá fofa, maravilhosa, linda. A última vez aqui ele se mandou. Deixou a gente aqui com cara de tonto. Você assistiu essa entrevista? Você assistiu? Você viu? Assisti uma parte. Mas ele teve motivo, não teve? Ele foi bem. Você acha que não? Ele tem que responder, pô. Ele foi bem em alguns pontos. Não, respondeu nada, foi embora. Sim, dessa parte deixou aqui com cara de trouxa. O Marinho começou a provocar ele, tentou colocar ele numa saia justa, ele saiu dali. Tem que responder. Eu, particularmente, não gostei daquela atitude. Eu também não sei. Do Marinho ou dele? Não, do Marinho também, dos dois.
Dos dois. Vai ter que responder, o Marinho começou a provocar ele saiu. Eu não sei o que eu faria nesse caso, mas pensando agora nesse momento, eu não teria saído. Você não teria saído. Isso aí. Não. Vocês estão, gente, se Quando você for presidente, você não sai, tá certo? Brincadeira, sadia, gordinha, tamo junto. Levantou e se Ô, louquinho, mandou. Mas eu tenho uma teoria Se sobre mandou. a molecada Demais. ainda não ser politizada. É que ainda você tá com 13 anos. Não, muito novo. É muito novo. Aham. Espera chegar nos 17 que você vai começar a ver os grupinhos É. de esquerdista maluco se formando. Eu já vejo vários grupinhos de esquerdista. É. Já até na escola tem alguns colegas esquerdistas. Tem algumas pessoas esquerdistas que eu não entendo por quê. Por que simplesmente se tornaram esquerdistas? A pessoa que aprende... Por que você se tornou de direita? Desculpa te interromper. Não, Mas já sem problema. interrompeu? Eu acho que a direita é o que faz mais sentido pra mim. A direita defende as liberdades individuais, o capitalismo é contra o socialismo, é contra o aborto. São pautas que eu sou contra. Socialismo, aborto, essas pautas. E eu acho que o grande problema da esquerda é todo esse coletivismo. Porque em movimentos coletivistas, por exemplo, as pessoas elas não pensam com as próprias cabeças. Elas simplesmente rezam uma cartilha. E eu não gosto disso. Eu gosto Homem que tem turma, por exemplo, é péssimo. Como assim? Na moral, homem que tem turma, gente. Que anda com os brothers, assim, vai tomar uma briga? Porque ele é influenciado pela turma. Mais ou menos. Você quer um homem solo, sem amigo pra jogar bola, eu quero fazer um churras? Garoto solo. Tô satisfeita, apaixonada. Pai solo. Mas assim, mas o meu namorado, ele não é um homem que anda em bando. Eu odeio homem que anda em bando. Você quer deixar o cara isolado no apartamento? Eu nunca vi o cara preso. O homem tem que ter uma liberdade. O ser humano tem que ter uma liberdade. Por exemplo, você pega assim num jogo, Flamengo e Fluminense. Vamos lá. O homem não queima sozinho a bandeira do time adversário. Superman Ele queima sozinho. precisa da Mas isso é rinca, tribal, né? da Tribal. turma Tribal. pra fazer besteira. Então, mas... Então, um homem que não tem turma, Eu ele sou ele faz completamente ao menos contrário do que você tá besteiras. falando. Se você quer a liberdade do cara, ele gosta de você, ele não pode na quarta-feira tomar um chopinho, Não, uma pode. chopada. Não tô jogar falando bola. isso. Não, acho Eu que tô ela tá falando uma do versão mais homem radical que disso. só se realiza sim. estando em grupo. Ela tá falando de uma coisa mais muito radicalizada. Gente que anda de turma É mesmo. gente que... Cadê a turma? Cadê o povo? O cara não é individual. E aí é o que ele tá falando. Eu que trouxe aqui pra fazer graça, pra falar de relacionamento e tudo. Os homens mais interessantes são os que pensam por si. Homens, mulheres, assim, o ser humano é o que pensa por si. E quando a gente fica muito num grupo e sem ideias individuais... Por exemplo, eu sou de direita, mas eu tenho as minhas críticas à direita. Sim. Né? Eu sou de direita, sobretudo, por causa da língua portuguesa. Porque quem que destrói a língua portuguesa é o progressismo, que é da esquerda. Né? Tanto é que, meu curso é em Direito, se fala Direito Brasil, tá aqui a propaganda. Então, assim, mas é óbvio que eu faço várias críticas à direita. Quais? Por exemplo, a questão do aborto. A direita extrema acha que o aborto, ele não pode ser aceito em hipótese nenhuma. Eu já acho muito complicado uma mulher ter um filho de um estupro. Ela carregar o filho, né? Ela vai olhar para... Eu, Cíntia, eu não teria um filho oriundo de um estupro. A extrema-direita fala que a mulher tem que arcar com isso, que ela pode ter o filho e depois dar o filho para alguém. Então, mas é que politicamente eles usam esse assunto, que é um assunto polêmico. Sim. Que é arma, é estupro, é droga. Tudo isso é muito polêmico e o cara usa em benefício próprio. Para ele ter voto. Para ele pegar essa pauta. Mas Por exemplo, eu como cristão... Só, porque se você parte do seguinte princípio, eu como cristão sou contra o aborto. Correto? Mas quem sou eu para interferir na tua vida se você quiser Sua fazer individualidade. um aborto? Não, mas peraí. Na sua individualidade. Não, calma aí. Você entendeu? Aí vem lá, mas são 6 meses. Aí vem outro. Até 6 meses, Deixa até o Zé 3 Supino meses. agora. Lá. Você entendeu? Porque se você é contra o coletivismo, se você acha que tem que ser individual a decisão, essa decisão também deve ser individual. Eu acho Você que não. entendeu? Entendi. Olha lá, então. deixa é lógico. Mas se você é a favor de ser individual. Então, aí que tá. Depende. É bom no debate, hein? Cria o debate, cada um pega uma turma e todos serão eleitos. Vamos ver, democracia. E vai ficar o resto da vida brigando sobre isso. Olha o jovem. É o seguinte. Um alimenta o outro, Deixa bebê. o Carlinho falar. É um alimenta o outro. Deixa o pack deck. Ah, 137, Um alimenta o galera, olha aí. outro. Ó o louquinho. Vai lá, Então, Alteres. eu acho que você... Tudo bem, você tá falando sobre a individualidade da mulher escolher e tal. Mas
Mas eu não acho que isso se aplica quando você está falando de outra vida. Porque aquele dali não é o corpo da mulher. Mesmo se for uma vida oriunda de um estupro? Você vai... Eu acho que a mulher ela não deve decidir pela vida de outra pessoa. Aquela é outra pessoa. Aquela é uma vida. É um assassinato. Polêmico. Eu quero dar um abraço, Carlão. Deixa o Greto. Sinta-se abraçado, É um Carlão. assassinato. Sinta-se abraçado. Tamo junto. Assassinato. Maravilhoso. É isso aí. Deixa o Greto. É um assassinato. Inclusive a esquerda, a direita americana Não, fala esquerda e exatamente direita. isso. Não, mas isso daí, a própria... o que ele tá usando de expressão tem muito a ver com a manipulação da linguagem e com as pessoas usam aborto como uma espécie de eufemismo pra abrandar o que realmente que é assassinato de bebê. Mas você viu o exemplo dela? O que que você acha do Gerada por exemplo ela, né? dela? Não, porque gerada pelas mulheres, né, amigão? Sim, maravilhosa. Gerada... Você engravida. Se você tivesse se a sua irmã fosse estuprada Certo. e ela engravidasse, e aí? Aqui, atenção, tá? Eu não tô querendo fazer aqui nenhuma campanha. Lógico. É mera curiosidade. E aí, Estamos Superman? debatendo. Sim. Sabe, se eu fosse Tá com estuprada, medinho, hein? eu sei. Vai tá lá. Cíntia Chagas defende o aborto. Não é isso. Se eu fosse estuprada e engravidasse, E aí? eu não levaria essa gravidez adiante. Então, na verdade, o que a gente defende é o direito à vida, né? E é o seguinte, foi como ele falou. O dilema moral não tem a ver com a questão de ser o corpo da mulher, porque a gente está falando de uma outra vida e o ordenamento jurídico, inclusive, protege essa outra vida. Então, entrando no plano da moral também, essa outra vida não tem absolutamente nada a ver sobre como a concepção foi realizada. E se fosse sua irmã? Então, é o que eu tô falando. Eu defenderia a gravidez até o final. Putz. Você defenderia? Sim, e se eu não quiser ter o filho... É porque não é no dele, né? Você dá pra o seu. Mas eu cuidaria dela. Ele quer voto. Ele quer voto. Ele quer curtida no bíceps. Ele quer voto. Ele reclama do ponto da carne ali no almoço, velho. Mas você imagina ela ter sua irmã carregar esse bebê por 9 meses. O bebê não tem absolutamente nenhuma culpa. E a vida dela? É uma vida e pra mim uma vida é é um uma bênção. assassinato. O pilotinho Mas aqui é já falou pilotinho, de assassinato. Ele resumiu com uma palavra. É muito mais uma questão de princípio, de você defender a bênção que é a vida. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tão louco. Essa pauta é polêmica. Rende. É igual mamilo. E o resto da vida, essa pauta vai render. Superman tá impossível. A gente vai marcar ainda de ir na academia. Ele vai ficar bolado, né, piloto? O cara quer que o moleque e faça vai flexão. comprar arma também, Emílio. Nossa, velho. Não, eu quero atirar. Quero poder atirar. Tem que fazer 14 anos. Tem perguntas ou não para a professora? Eu tenho pro Carlos, pode? Pode o que você quiser, professora. Carlos, um dos motivos pelos quais você foi criticado foi o seguinte. Eu me lembro de terem falado algo do gênero. Você está perdendo a sua infância. E seus pais que não estão cuidando de você. Como seus pais permitem isso? O que você tem para falar para essas pessoas? Porque provavelmente neste momento estão pensando isso, que você não tem as suas atividades como criança, Deveria que você tá não brincando. brinca, que você deveria estar sei lá, fazendo outras coisas. Uma bola. Sendo que sua mãe é psicanalista e isso tudo foi mais do que discutido com ela e com seu pai também e tal. Enfim, o que você tem para falar para essas pessoas que neste momento estão te criticando? Cíntia, essas pessoas elas pegam um pequeno corte de entrevistas e de alguma coisa que eu falei e se baseiam apenas naquilo. Essas pessoas não sabem de nada da minha vida. Essas pessoas erraram se pensaram, né, dessa maneira. Mas eu não estou perdendo minha infância, ao meu ver. Você brinca? Brinco também, converso com meus amigos, vou à escola diariamente. E a política é só um hobby. Eu falo sobre política porque é um assunto que eu gosto. E meus pais, eles me apoiam nisso, eles me ajudam assim, de apoio emocional e tal. Então, assim, meus pais aceitam isso, tanto que eles estão me apoiando e eu tenho, sim, uma infância. Tenho minhas atividades diárias. E política é só uma partezinha ali do tempo que eu fico pilotinho. Mas, ô, Carlos, qual que é o assunto com seus amigos que não gostam de política? Porque deve ser muito maçante pra você. Falar de Naruto. Vou falar do quê? Vou falar de Cavaleiros do Zodíaco. Qual que é o assunto? Qual que é o assunto com a turma que não gosta de política? O que vocês costumam conversar? Nós brincamos de pique-pega. Às vezes eu até jogo futebol com os amigos, então.
E, assim, assuntos em geral. Hoje em dia, como a maioria é adolescente, agora o tema principal, relacionamentos. Você tem namorada ou não? Não, no momento não. Eu acho que ainda sou muito jovem. Então, acho que eu ainda tenho mais o que fazer da vida. É isso aí. 13 anos. É isso aí, pilotinho. Ele tem mais o que fazer Mas você da fica... vida, Brasil. Mas você se dá bem com as amigas? Dou. É? Pilotinho, você é um sucesso. Obrigado. E onde vem o sucesso, vem o processo na sequência. São duas coisas que caminham lado a lado. Isso aí é uma lei. Mas você é muito inteligente, Obrigado. moleque bacana. Mas eu acho que a gente não deve levar a vida como um dogma. Sim. Entendeu? Pegar esse papo, essa conversa aí que vira aqui, falar, não, tem que ser assim pra ser aqui. Eu acho que a gente é muito... O ser humano, a gente se adapta melhor às coisas e tem que ter malemolência. Não é, professor? Emílio, você já deu alguma entrevista na vida? Eu nunca dei, nem quero dar. Se eu der uma entrevista, as pessoas vão chorar. Vai morrer igual o Silvio Santos. Ele vai mostrar o Darf dele. Nossa, quando você dá entrevista é só tristeza. Ou é falando só... muito bem. Mas, Cavalos, Emílio, animais eu choram. acho que deve ser uma enciclopédia da comunicação. Eu gostaria de agradecer imensamente, Dedê. Que maravilha. A presença encantadora da Cíntia. Muito obrigado, viu, Cíntia? Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui. Mais uma vez, eu vou convidar a todos para assistir às aulas da Cíntia, que é cintiachagas.com.br, onde tem as aulas. Custa baratinho, é um curso que tem lá. R$ 48,00 por mês e você aprende a escrever e a falar direito. Você para de dar mancada por aí. Por que junto, por que separado? Onde coloca a vírgula? Uso do eixo, do aquele. Os erros que as pessoas mais cometem no ambiente de trabalho. Reforma ortográfica. Tudo isso em 4 horas aproximadamente, com 1 ano de acesso. Roraima. É verdade. O Emílio falou que o Emílio ele assistiu em Roraima. Roraima. Desculpa, Roraima. Pois é. Não vem com essa. Vem com Roraima. Deixa eu falar uma coisa. Quem manda é quem mora. Deixa eu falar um negócio pra você. É nome próprio, é o nome indígena dos Yanomamis. Roraima. Tá ótimo. Rora, que é Monte Verde. Roraima. É nome indígena. Tem nada a ver. Chama-se Roraima. Quem inventou Roraima foram os jornalistas. Isso. Eles inventaram, eles não sabiam falar. Roraima. É Roraima. Ponto final. Vai deixar ela falar? Não é, eu estou sem tempo. Tá bom. Posso falar o que o dicionário Wise fala? Não tem dicionário nenhum. Dicionário, você já sabe o que faz. Não tem mais democracia. Deixa eu falar pra você, professora. Oi. Fala, Pasquale. É um nome Yanomami. Os macuxis que estão nesta região, eles chamam aquela região de Roraima. Roraima, lá. Mas é o correto... Roraima, que é Monte Verde. O dia que você for ver o vai lá e fala Roraima pra você ver. Você vai lá. É maravilhoso. Vai pra Roraima. Fala Roraima. É um lugar fantástico que tem no norte do Brasil, que você nunca passou perto. Mas nem de avião. Passou perto. Lá tem os macuxis. Lugar muito bonito, um lugar maravilhoso. Os venezuelanos vão mais pra lá, fazem mais turismo lá do que o próprio brasileiro que faz. E dia 1 tá certo Brasil, também. Tá lá na divisa. Eu então acho esse que nome, tem um restaurante lá, um empreendimento, só pode. Esse nome é Yanomami, é um nome indígena e fala-se Roraima. Obrigado. Tá bom? Emílio também é cultura. Não vem com Roraima, não. Roraima toma flechada. Você fala Roraima lá, os caras lá e chama de Roraima pra você Quem ver. sou eu pra discutir? Valeu. Então, muito obrigado pela sua presença. Carlos Piloto também. Carlos Piloto, muito obrigado, Pilotinho. Quem disse que ele não vinha? Você achou que não, Emilhão? É o livro. Do quê? O livro. O Chester lançando. O Pega a Visão. Pega a Visão é o primeiro e o último é o Favela Venceu. A Favela Venceu. Fala, Chester, como é que você tá? Pega a Visão, lindão. Sempre bem, correndo. Porra, gostei do seu cabelo na régua. Na reguinha. BH, melhor barbeiro de Belo Horizonte. É o cara que corta meu cabelo lá em BH. Favela igual eu. Bonito, pô. A favela não vence quando o Rick vence, não. A favela vence quando o PH não desiste, se espelhando no Quando é que a favela vence? Todas as vezes que ela não desiste. Você acha que é assim? Todas as vezes que ela não desiste. É importante pensar que a frase "a favela venceu", ela tem vários sentidos, né? E dependendo da maneira que ela vem vazia, porque tem várias coisas para ser resolvida dentro desse lugar chamado favela.
Só que todas as vezes que um rico se levanta, que um barbeiro se levanta, que uma manicure se levanta, que uma confeiteira se levanta, que um lava-jato se abre, que um comércio se abre, que alguém desce com uma caixa de isopor, todas as vezes que alguém faz esse caminho, a favela prova que está vencendo, porque ela não está desistindo, né? Então é nesse contexto que é importante acreditar que a favela vence. Dentro da comunidade. Dentro da comunidade, no que se refere ao que cada um de nós pode fazer por nós mesmos, nós por nós. Porque tem vários outros contextos que não dependem da gente. Então, eu preciso ser vitorioso naquilo que eu posso fazer por mim. A partir da minha pessoa, tem que ter uma favela melhor. Então, se antes do Rick não tinha uma favela que lia, a partir do Rick tem que ter uma favela que lê. Se antes do Rick não tinha uma favela que via a possibilidade de ter dinheiro, a partir do Rick tem que ter. Então, é a partir das minhas próprias ações. Eu não sei, eu costumo dizer que existia uma favela antes do Rick, antes de todas as pessoas que estão lá. Mas se eu nasço, a partir do momento que eu estou por aqui, se eu não luto para que a partir das minhas ações, dos meus atos, das minhas práticas, da minha vida, eu não tenha uma favela melhor, aí eu fui parte da favela que não venceu. Então, quando eu provo que é possível, eu inspiro outras tantas pessoas a, no mínimo, continuar caminhando. E nesse sentido a gente vence todo dia. Então, mas a favela ela sempre fica esperando alguém fazer algo por ela. Por exemplo, presidente, prefeito, vereador, sempre alguém fala, vou melhorar a favela. Saneamento básico. E a favela nunca melhora. Então, às vezes, eles falam que se quiser melhorar a sua vida, você tem que sair da favela. Que é o oposto do que você está falando. Você não quer mais viver na favela, não quer ter um transporte ruim, não quer ter criminalidade, ganha na vida e vai morar em outro lugar. Saia da favela. E você fala o oposto, que a favela tem que vencer por ela mesma. A questão de morar ou não morar dentro do ambiente da favela é só um detalhe. A favela tem que vencer na atitude, a favela tem que vencer porque ela é uma potência, que ela pode sim vencer. Agora, ela só vai vencer no discurso de quem fala de vitória lá fora a partir do momento que se investir nas pessoas. Então não tem como eu acreditar que uma favela consegue vencer sem essa ajuda dessa galera que está lá fora, sendo que ninguém fala pro favelado sobre negócio, por exemplo. Como é que eles estão estudando a galera que está lá no morro em 2022 e ninguém fala de negócio, ninguém fala de empreendedorismo, ninguém fala de como lidar com dinheiro? Então tem meio que assim, é meio que de propósito. Nós falamos que tem que melhorar a favela, mas nós estamos ensinando o mesmo que ensinaram para o meu bisavô. Então o mundo muda o tempo todo. E se a forma de ensinar lá na ponta não mudar, aí fica complexo para essa galera vencer. Então não é que você tem que sair lá de dentro, você tem que perceber que o que está sendo mostrado para você não é o único caminho e você tem que buscar esses caminhos complementares. Mas você sabe que o Brasil tem esse negócio, sabe? O nosso chip, ele é implantado pra gente pensar igual pobre. A gente não pode pensar em ser rico, ser um bilionário igual o Samidana. Eu quero ser um bilionário. E aí ele fala, não, você é arrogante, você é um filho da... Você tem que ser humilde, você é muito ganancioso. Eu quero ser um bilionário, mas não posso ser. Por quê? Aí eu tenho... Porque o nosso chip é esse. Já vem pra derrota. Já vem a programação de ser derrotado. Mas aí é onde mora a força do favelado, né? Porque se eu tivesse acreditado nesse chip, eu não tinha me libertado dele. Então você tem que estourar essa bolha. Então eu vou ler seu livro para aprender. Não para aprender, eu sou um mensageiro, né? Então o que eu faço é pegar o caminho que eu recebi do meu pai, melhorar esse bastão e tentar passar melhor para quem vem depois do Rick. Porque se implantar um chip nessa gente em algum momento e essa gente acreditou que esse chip não pode ser arrancado, essa gente errou feio nessa crença. E é essa crença limitante que tem que ser arrancada dentro dessa gente. Pode sim. Porque se não pudesse, não tinha tanta gente. Você pega o Prateado, que é um dos maiores produtores de samba do país, o cara nasceu no Lins, complexo pra caramba. Você pega o Rick Chess morou em periferia a vida toda. E eu não preciso nem de falar do Rick Chess, não. Você pega o PH, que é o cara que corta meu cabelo, que não pegou no fuzil. Eu fui criado entre o fuzil e o livro. É como se a vida virasse pra mim e falasse assim, olha, meu parceiro, você nasceu, aqui tá o fuzil, você pode pegar se você quiser, e aqui tem um livro. O que você quer pegar? Escolhe. Falei, cadê o livro? Não, o livro tá escondido, o fuzil tá aqui. Aí eu falei, não, eu vou procurar o livro. Aí vem a vida e fala, não, mas é difícil achar o livro. O fuzil tá aqui. Eu falei, não, eu vou achar o livro. Aí a vida fala, tá aí, se você... É difícil. Ô, Rick, você que é um cara que deu a visão aí do empreendedorismo, né? Naquele vídeo que deu aquela viralizada. E agora você faz palestras, escreveu livro e conversa muito com as pessoas, acredito eu. O que a turma, principalmente a turma que quer empreender na periferia, reclama pra você? Fala assim, eu tô aqui, tô seguindo o seu conselho. Qual que é a maior dificuldade que eles falam? É governo que põe em taxa, em muitas imposições? É dificuldade de empreender? Por quais motivos que eles falam? Bom, primeira coisa, só fechando o Emílio. Sim. Fechando o que o Emílio falou, da questão da dificuldade. Não pode ser fácil.
Coisa fácil qualquer um faz, eu não sou qualquer um. Exato. Pro Emílio tá aqui, pro Eu só Daniel gosto de tá coisa aqui. fácil. Pois é. Pra você estar aqui, ninguém deu essa cadeira pra vocês. Vocês têm que conquistar ela diariamente, programa a programa. Nesse mundo de hoje, onde se viraliza Verdade. facilmente, se cancela facilmente, é matar um leão por dia, então não pode ser fácil. Da mesma maneira que não foi fácil a caminhada do Rick, não é fácil a sua. Exato. Então não vai ser fácil pro cara que tá começando agora lá na favela. Isso tem que ser entendido por essa gente. Legal. Sim. É um sabotador, é um mentiroso o cara que fala que é fácil, mas é um sabotador de sonho o cara que fala que é impossível, porque não é impossível. Sim. O Emílio provou, o Daniel provou, eu provo, e vários outros estão provando que não é impossível. Isso tem que ser o suficiente para no mínimo, eu tentar fazer a coisa acontecer. Bonito. Essa é a visão. É isso mesmo. No que você falou, a maior dificuldade da galera é lidar com dinheiro. Sim. A ampla maioria do cara, desde o cara que desce com a caixa de isopor, até o cara que abriu uma barbearia, a menina que começou a fazer unha, a que tá fazendo bolo, essa galera não sabe lidar com dinheiro. A mágica é como lidar com o dinheiro que entra. Porque a maioria tá vendendo, mas o dinheiro chega, Já o vai. cara tem mania de antecipar sonho, por exemplo. O cara compra uma coisa, paga 3 vezes por um item que quando ele vende vale meio. Sim. Porque o cara antecipou um sonho, ele não sabe lidar com dinheiro. O cara não tá preparado, por exemplo, para descer pra praia e vender R$1.000 de qualquer coisa na praia, voltar pra casa e ver aquele R$1.000 e não se sentir na necessidade de abrir mão daquele dinheiro. O cara não consegue porcionar esses R$1.000 e entender, um terço disso é pra minha empresa, um terço disso apenas é meu salário e um terço disso eu preciso fazer um fundo de reserva. Eu quero trocar de celular, eu troco do terço que é meu salário. Sim. Eu tenho que comprar mais água, eu compro do terço que é da minha empresa. Eu comprei tudo de água e começou a chover, eu tenho que ter o meu outro terço de fundo de reserva para comprar capa de chuva. O cara não sabe fazer isso. E ele não sabe pelo motivo muito simples, na escola não se ensina isso. Exato. A estratégia tem que ser mudada é para quem fala que tem que mudar a favela, porque se não melhorar a pessoa, não adianta melhorar a rua, não adianta melhorar asfalto, não adianta colocar equipamento na praça, vai quebrar tudo em 5 anos. E o motivo é muito simples, não melhorou a gente as pessoas daquele local. Muito então, bom. enquanto você não melhora as pessoas, enquanto você não coloca nas pessoas, muda esse chip que o Emílio falou que Exato. dizer, e tem mesmo na maioria. Quando você não tira esse chip de manada e coloca na mente das pessoas que o segredo é, primeiramente, aprender a lidar com dinheiro. Segundo, ter muita fé, ter certeza que não vai ser fácil, buscar conhecimento. E a galera não faz isso. A galera quer começar hoje, ganhar dinheiro hoje pra gastar dinheiro hoje. E começar hoje. E outra, a galera começa a quebrar a cara e aí o cara não consegue mais reiniciar. Ele sempre acha, como eu começo do 0 aos 30? Não se começa do 0 aos 30. Aos 30 você começa de uma tentativa frustrada, você começa de alguma coisa que você absorveu de bom, mas você não começa do 0 aos 30. Então os caras estão muito afoitos hoje, que tá todo mundo falando em milhão, bilhão, etc. Sim. E eu sou mais o cara pé no chão lá atrás. Quando eu fiz aquele vídeo da água, eu falei com a galera, pega R$10, coloca a caixa nas costas e vai vender água. Eu não falei com o cara, como chegar a 1 milhão? Ninguém nunca me ouviu falar desde aquele vídeo. Sim. Porque eu tenho que falar com o cara que é possível ele não pegar no fuzil. É isso que eu tenho que mostrar pra esse cara. Chegar no 1 milhão, aí já é consequência de saber lidar com dinheiro. Então, esse é o segredo da galera. A ampla maioria da galera tem coragem de começar, mas começar é muito simples. Continuar que é o segredo. Então, eu falo com a galera, esqueça onde o Rick tá. O segredo do Rick tá no percurso que ele percorreu. Exatamente. 40 anos de anonimato, meu parceiro. Eu calcei que chute pra eu ir pra escola descalço. Eu busquei lenha pra esquentar água pra tomar banho. Eu dormia pra baixo, meu irmão dormia pra cima e um colchonete de palha. Eu passei fome, cara. Então, eu suportei 4 décadas. O cara quer fazer hoje e ganhar 1 milhão amanhã. Exatamente. E comprar Ferrari depois da manhã, sem saber que o imposto é 100 pau. Mas é que o cara entra no narco, que é um negócio bilionário. Mas ele entra porque ele tá dentro de uma visão de manada. Isso. Se esse cara percebeu o óbvio, o sucesso é uma coisa óbvia. O sucesso Não, mas chega... o jeito mais... é uma coisa óbvia. O sucesso é óbvio, porque o sucesso tem a ver com aquilo que você planta e cultiva, então é óbvio. Baseado naquilo que eu plantei e cultivei, eu já sei qual é a minha colheita. Não tem essa que o Emílio plantou mamão e vai colher manga. Não tem essa. O Emílio plantou mamão e ele vai colher mamão. Se ele tá colhendo mamão é porque ele plantou mamão. O sucesso chega a ser óbvio. E não é fácil, mas ele é óbvio. E por que ele é óbvio? Porque ele é lei da semeadura, ele não é fruto. A galera acredita que o sucesso do Rick tá a partir do vídeo. Eu tenho certeza que ele tá pelo que eu plantei e cultivei. Então, posso tocar num assunto Mas você um pouco é diferente, polêmico? né, o Ele Rick? é... Não, não sou diferente. Não vem não. Vamos lá. Não seja humildão agora. Tá cheio de Rick. Não, Deixa eu falar não. Deixa eu Você é um falar. puta Eu cara acompanhei tua história. Você é um cara assim que motiva uma galera. Você vê, faz o livro e o cacete. Mas, durante o momento da pandemia, muito do que você falou, que o cara fala assim, arrasta pra cima, que o Sami sabe muito bem, você vai ficar milionário. Teve muito, sem citar quem é,
que manipulou muito a galera. Então tem o cara que é o palestrante de palco e o cara que é a vida real. Você não acha também, às vezes, perigoso o que aconteceu na internet do cara vender uma ideia que o cara vai ficar milionário, resolver o problema e ele ganha dinheiro com o curso ou com outra coisa e não resolve a vida do cara que tá na correria? Você não acha isso também preocupante? Cara, eu sempre sou o cara que chama a responsabilidade pra mim mesmo. Então, eu escolhi o que eu queria acompanhar e só acompanho o Águia. Águia não voa com pardal, já falei isso várias vezes. Então, se o cara escolheu comprar um curso de um fulano ou de um beltrano sem pesquisar, ele tem mais do que quebrar a cara mesmo pra ele aprender com os erros dele, que não é assim que se faz. Porque senão nós vamos colocar a culpa do cara que tá vendendo, e esse cara que tá vendendo tá oferecendo um produto, cara. Agora, eu compro se eu quiser. Não quer dizer que o Rick falou, o Rick agora lançou o curso dele, eu vou mudar a sua vida. Cara, você vai comprar com o seu cartão. Individual. É individual. É individual. Então, eu lá na ponta, eu escolhi as coisas. Eu nasci e fui criado em periferia, nunca fumei, nunca bebi, nunca usei droga, nunca fui preso. Da tua história. Não, pois é, e eu escolhi isso. Então, eu não sou... por incrível que pareça, Emília, sério, eu não me considero um cara especial. Eu não acredito que o Deus que eu sigo me mandou com uma capacidade melhor. Você não tem sou. o Deus aí te ajudando. Não, mas todos têm. Você tem fé, pô. Eu tenho fé, mas você tem fé. A mesma fé Olho que eu do tenho, tigre, a mesma fé que eu tenho foi o seu Deus é maior que o diabo. Não, mas ali o meu... tá o diabo. Pois é, o mas... diabo não te pega pra do seu Deus não também. Não me pega, mas porque eu escolhi, eu escolhi a minha fé. Então a fé é uma questão de escolha. Você é puta cara de fé, pô. Sou, e é isso que a galera tem que entender. Peraí, o que o Rick tem de especial? Nada. Tem sim. Absolutamente nada. Tem raça. Não, mas a galera também tem raça. Porque se você acha... Sabe qual que é a maior comprovação de força pra mim? É o cara suportar o caos. E sabe qual que é aguentar a porrada. E sabe qual que é a maior comprovação de fraqueza? É o cara se acostumar no caos. Porque se o cara suporta o caos, ele suporta qualquer coisa. Se ele se acostuma no caos, ele perdeu pra ele mesmo. Rick, primeiro parabéns aí pela o cara carreira. fala do coração. Fala mesmo. Não, é do coração. O cara ele fala do coração. Primeiro parabéns, né? Eu acho que ele... O cara venceu. Não, é um puta cara, gente boa. Mas quando eu olho, assim, massa de pessoas, eu acho que é fundamental o que você falou. Não, o cara fez escolhas certas, ter se dedicado, tudo. Mas eu vejo que não é uma fórmula tão precisa assim, ó, se fizer isso, você vai colher sucesso. Eu conheço muita gente que teoricamente mereceu o sucesso e o sucesso não chegou. E isso, obviamente, é uma frustração. Como que você lida com isso? Porque deve ter gente que você conhece que assim, pô, o cara faz tudo certinho, ele busca tudo e às vezes as coisas não acontecem. Tem fatores que não estão na nossa mão. Claro, a gente foca nos que estão, mas assim, como que você tenta motivar essas pessoas? Cara, eu acredito muito que todo mundo tem capacidade de alcançar. Todo mundo. Agora, de cada 10 pessoas que falam que quer, 9,5 não quer. Alcançar extraordinário eu quero e eu pago o preço para que isso aconteça. 9 em cada 10 que falam que quer o extraordinário não paga o preço para que isso aconteça. O cara começa a vender água na praia. Eu sempre vou pro meu cenário lá atrás. O cara começa a vender água na praia. Hoje tá eu e o cara vendendo água na praia. Eu vendo 500 conto no domingo, ele vende 500 conto no domingo. Ele folga na segunda para fazer churrasco, e na segunda eu tô lá vendendo mais água porque eu sei que a concorrência é menor. O cara escolheu gastar o dinheiro dele, eu escolhi investir o que eu ganhei no mesmo dia para ganhar mais dinheiro. Eu escolhi. Eu tô falando das aleatoriedades da vida. Sim. Então tem vários cenários que é muito complexo. O cenário que o cara... Hoje tem muita gente que fala de empreendedorismo que tem opções. O cara escolheu, ele tem opção. Tá, eu sou formado em administração, eu tenho família estruturada, eu não tô passando fome, dificuldade, tenho uma internet na minha casa, etc. Eu vou tentar o empreendedorismo. Opcional. Esse cara... É um tipo de empreender. Agora tem outro cara que não tem opção. Que aquilo é a vida. Ele nem é empreendedor, ele trabalha por conta. O cara só tem que pegar uma caixa de isopor e meter nas costas, que meu filho tem a pensão dele que eu tenho que pagar. O aluguel tá vencendo e a dona do aluguel é negócio dela. Ela vai bater aqui em casa e se eu não tiver dinheiro para pagar o aluguel, eu vou ter que... Ela vai me despejar. Para esse cara, ele tem que pensar mais rápido e errar menos. Eu sempre deixo claro pra galera. Ele fez uma pergunta ali que ele falou, o problema é imposto? Não, cara, imposto é regra do jogo. Sim. Se eu quero crescer, eu tenho que entrar no jogo. É regra do jogo. A regra pra você alcançar extraordinário é uma só, pro Rick, pra você, pro Bill Gates, pro Flávio Augusto, pra qualquer um. Ninguém te ajuda. Ninguém... Não, na verdade... Você assume o seu BO, você tem que ter fé e tem que tocar o barco. A verdade, Emílio... Você vê é que ninguém te ajuda, mas na ampla maioria das vezes nós mesmos não nos ajudamos. E esse é que é o problema. Esse é o pior. É você calçar a sandália da humildade e falar assim, cadê minha camisa? Onde é que eu visto? É você se reunir consigo mesmo e falar assim, qual que é a vida que eu tenho hoje
E qual que é a vida que eu quero ter? E o que eu tenho que abrir mão dessa vida pra chegar nessa outra? O cara tem um tabuleiro, é a mesma coisa, você tem um tabuleiro de dama com 12 peças, e aí do nada você queria colocar mais uma peça. Não tem como, o tabuleiro só cabe 12, irmão. É a mesma coisa de você ter um time de futebol com 11 jogadores, e você entrou mais uma parada na sua vida, você quer colocar. Não tem como. Então a vida que você quer, você tem que tirar alguma coisa da vida que você tem pra chegar na vida que você quer. A galera não consegue. Nada é de graça. O cara quer balada, o cara quer noitada, o cara quer farra, o cara tá dentro da quebrada andando com tênis de 12 mole de 1.000 conto no pé, falando que não tem condição de abrir o negócio dele. O coisa que abriu o negócio. O Vini. O Vini você deu o prêmio, o Vinex. O Vinex esteve aqui. Aí ele vendia batata. Aí ele montou o negocinho. O Emilinho que trouxe, pô. Olha o Vinex lá, o Emilinho que trouxe. Nosso parça. Pô, quebrou. Pô, Delari. O cara quebra tudo. Tá bom de alface. Olha o Vinex lá. O Vinex esteve aqui, a gente fez uma matéria. Faz o que isso? Faz uns 3 anos, né? 3 anos. 2000, é lá da ZL. Sim. Conheço, eu projetei esse garoto pro mundo. Esse garoto é uma águia. Isso. Aí, o cara montou, veio aqui, fez o programa normal. Hoje, ó o tamanho da bagaça do cara. Põe na tela aí. Põe na tela aí. Põe na tela aí, velho. Uma bela hamburgueria. Vinex Burger. Lá na Penha. Dá uma ligada. Porra. Dá uma ligada. Ó, me arrepiei aqui. Como ó. era e como tá. Dá uma ligada. Mostra aí o Vinex, os hambúrguer dele. Ou seja, o cara... O cara venceu. O cara tava lá naquele carrinho de... Olha o antes e depois. Ponte da batata Vinex. Põe os hambúrguer que ele fez. Nossa, agora, o tamanho da batata agora. Cheeseburger gigante. O cara ele tem online. Batatão. Ou seja, também o cara não parou no tempo. Não caiu um milagre. Mas aí sabe não o que? Cai na vida um negócio, você fala, resolveu. Cara, né? deixa eu te contar Sucesso não é chegar no Everest, fincar a bandeira e falar, ganhei. É nóis. Pra mim, sucesso é querer ir pro Everest. Sucesso começa aí. Esse cara, ele tava lá no anonimato, acompanhava Rick Chester depois do vídeo da água. Eu criei um prêmio Pega a Visão de Empreendedorismo Popular, que já vai agora pra 3ª edição, e esse cara se inscreveu no prêmio. Eu conheci esse cara, ele era o Ponte da Batata Vinex ainda. Colocamos o cara como finalista, o cara foi pra Goiânia com tudo pago, passagem aérea, hotel, hospedagem, tudo. Acho que foi a primeira vez que o cara tinha voado. Então, a partir dali, ele entendeu que era possível dar outros passos. Porque o sucesso tem disso também, né? Sucesso são níveis. Ele ter um carrinho da batata já era um nível de sucesso. Só que a partir do prêmio, ele entendeu que sucesso são níveis. Eu falei muito sobre isso. Cara, sucesso são níveis. Quando você tem a ideia, é um nível de sucesso. Você decadência também, eu tô na decadência. É porque é degrau, é uma escada. Não, eu tô na decadência. Faz tempo, lógico que faz tempo. Tem 30 anos. Não, 30 anos. Sucesso e eu tô na decadência. Pois é, então, a partir do prêmio... manter a decadência também. Tem que manter com dignidade tem que ter uma ideia, a decadência. A partir do prêmio, esse cara entendeu que sucesso eram níveis e ele ousou caminhar rumo ao extraordinário. E mesmo assim, você vai encontrar muito covarde, eu chamo de covarde, que é covardice, é típico do nosso agente, que vai virar e falar, o Vini deu sorte. O Vini é 1 milhão. O cara vai falar assim, não, porque o Vini é 1 milhão, conseguiu por causa do Rick. Não, meu parceiro, a parada tem que ser o seguinte, é 1 em 1 milhão, então esse 1 vai ser eu. Boa. É 2 em 1 milhão, sou eu e mais 1. É 5 em 1 milhão, sou eu e mais 4. São 10, sou eu e mais 9. Mas eu tô me incluindo nesse 1 milhão. Show. E essa é a parada. E ele se incluiu nesse 1 em 1 milhão. E a galera fica nessa, não, pro Rick é fácil, porque o Rick tem milhão, meu parceiro. Eu passei fome antes de ter milhão. Pro Rufino é fácil, Rufino catou lata. Pro Flávio é fácil. O Flávio pegou ônibus lotado. Não tem essa de fácil. Não tem essa de 1 em 1 milhão. É quantos quiser em 1 milhão. A pergunta é quem de fato quer em 1 milhão. Parabéns pela trajetória de sucesso. Obrigado. Fico muito feliz de ver que você tem um discurso de resiliência. Ele vai puxar pra política, quer ver? Não. Quanto que o Bolsonaro... Eu só queria saber o que você acha hoje de uma espécie de cultura de vitimização que existe com relação a esse papo de você não chegou onde você deveria chegar por conta da sua condição social, ou por conta da sua cor de pele, ou por conta da sua sexualidade, ou por você da sua opção sexual. Eu queria saber de você, o que você acha desse discurso? Porque você é uma pessoa que está falando o seguinte, o problema vem de todos os lados, a dificuldade é inerente a todas as pessoas, e todo mundo tem um nível de dificuldade para vencer. Então, você não acha que é muito demagógico esse discurso de vitimização? O problema do Brasil é que nós temos que apontar o dedo para alguém para justificar a nossa falta de felicidade, porque o ser humano, quando ele encontra a felicidade dele, ele tá tão ocupado sendo feliz que ele não aponta dedo para ninguém para falar que o outro tá se vitimizando. Então é muito importante nós tomarmos muito cuidado para entender o que é vitimismo e o que é de fato uma dor que é difícil suportar.
Entendeu? Tem situações que levam o ser humano a cair, tem muita dificuldade de levantar. E tem que ser entendido isso. E aí vai de A a Z em todos os pontos que você falou. Mas o dia que o ser humano, que pra mim, eu costumo dizer que o ápice da felicidade é quando você consegue ver o outro feliz e não se incomodar com a felicidade dele. Show. Quando você consegue ver o outro triste e falar, peraí, onde eu posso ajudar pra amenizar isso aí? Então, quando você entende que você tem que cuidar do seu quadrado, eu melhoro a mim mesmo e o Rick melhorado motiva uma outra pessoa a melhorar, aí eu me ocupo melhorando a mim mesmo. Porque a única maneira que eu acredito que eu consigo levantar um cara que ainda não se viu de pé é eu me levantando. Porque esse cara olha pra cima, não pra baixo. O cara olha pro Rick no mesmo lugar que ele tá, ele fala, caraca, velho, esse cara tá na mesma favela que eu tô e esse cara conseguiu. Eu não posso deixar de tentar. A ideia de fazer com que o cara tente, independente do cenário que ele ocupa, é que tem que ser um dos seus objetivos. E não olhar pro cara e falar, pô, mas esse cara não conseguiu por isso, ou por aquilo, ou por aquilo. Não. Enquanto nós formos um país que se ocupa em apontar o dedo pro outro, para muitas das vezes esconder o nosso nível de inveja, nós não vamos conseguir chegar. Porque é mais dedo apontado para as pessoas para chamar de vítima ou de mimimi, etc., do que de pessoas se levantando para servir como espelho para que outros se levantem. Eu preferi ser o cara que não é fácil, mas eu vou levantar. Esse é o exemplo. É liderar pelo exemplo. Mas e as referências, assim, que você falou até da molecada que vai pra farra e tal, que olha, que vê nas mulheres, que vê nessa cultura de ostentação, de repente, a felicidade e tal. Você acha que tá aí também um grande problema, a nossa referência, a nossa filosofia de vida mesmo? Cara, eu penso que eu não abomino a farra, baile, etc. Você tem um nível, dentro de tudo que você faz, você tem um nível de onda que você tem que tirar mesmo. Pô, eu não alcancei o resultado que eu não alcancei para não tirar comemorar, né? Só que quando existe uma linha imaginária que se passou dali, passa de uma onda que eu tenho que tirar pro extremo do desnecessário. Então, cada ser humano tem que entender isso. Espera, cara, eu posso sim ir na balada, mas eu tenho que saber até onde... Moderado, né? Até onde nível de onda que eu posso tirar e a partir de quando passa a ser desnecessário. Todo mundo tem que poder fazer isso. Então, é cada um no seu quadrado, cuidando de não ultrapassar essa linha imaginária da onda que pode tirar pro desnecessário da onda. Então, o que eu tô falando não é que o cara não possa curtir, que o cara não possa tomar a bebida que ele quer tomar, calçar o tênis que ele quer calçar, ter o celular que ele quer, ir na festa. Não é isso. Eu preciso estabelecer regras, critérios, controle, porque senão eu vou ser esmagado por tudo aquilo que eu não consegui esmagar. Uma delas é a ostentação. Porque é muito fácil você entrar no Instagram e ver o cara com corrente, com tênis, com celular caro. É muito fácil você fazer isso. O difícil é você comprovar isso lá na ponta, entendeu? Posso fazer uma pergunta sobre a turma aqui que eles estão falando de mim? Eu olho aqui pro Superman, o Surita, não vem o Samidana. Não, só os ricos agora. São os falando dos ricos. que já tem tudo pronto. Não. Já chegaram. Não estão falando que eles não estão falando que eles não ralaram. Tá tudo pronto. Só assina o cheque. Só assina o cheque, chega lá, vai lá no supermercado caro. Privada preta. Mas o cara que vem de baixo, ele tem mais chance de crescer do que o cara que já nasceu com tudo pronto, com a colher de ouro. O cara vai com mais combustível para alcançar o sucesso. Colher de ouro não dá certo. Bom, é o seguinte, eu penso que é muito importante, nós temos que tomar muito cuidado para não apedrejar o cara que nasceu no berço de ouro. O cara não tem culpa de ter nascido ali. Então é pedrada pra esse cara quando você pega um cara e fala, pra você é fácil, porque pega o Davi. Não, mas é fácil. Não, mas o Superman. Superman chegou dando o microfone. Aí, deixa eu só concluir pra você entender. É fácil. Pra você é fácil, porque você é filho de fulano. Passa a ser pra ele uma dor. Agora, você pega uma garota que nasceu no Morro do Tuiuti, zona norte do Rio de Janeiro, que ela tem que acordar 3, 4 horas da manhã para pegar um ônibus lotado para trabalhar em um hospital lá do outro lado da cidade para, sei lá, para limpar chão lá, porque ela tem uns objetivos dela, porque ela não teve paz na vida dela, porque ela mora no morro, que ela quer melhorar, que ela quer ter a casa dela, quer ter as coisas dela. Para essa garota vai ser muito mais complexo, e ela vai assim mesmo. Por que ela vai? Porque só tem duas coisas que movem um ser humano: a necessidade ou o propósito. Eu fui movido pela necessidade, eu não quis ter milhão. Mas eu queria só comer carne. Meu primeiro livro eu falo disso. Sobrevivência. Primeiro eu queria comer carne. Mas hoje você tem um propósito. Hoje. Quando a minha filha nasceu, aí eu falei, nasceu o meu propósito. E Rick, entendeu? Mas a garota que sai do Tuiuti e atravessa a cidade para limpar chão, ela vai pela necessidade dela. Então, assim, o ser humano tem que entender, Dani,
ou eu tenho que ter uma necessidade que me move, ou eu tenho que ter um propósito que me move. Agora, Rick, você começou, né, com isopor, vendendo água, tudo. Aí você virou escritor. Hoje, qual que é seu principal negócio? Desde os 7 anos de idade, vendas. Porque a galera... Mas você vende o que hoje? Muita coisa. Eu vendo livro, vendo mentoria, eu vendo publicidade, eu vendo palestra, eu tenho lavoura, eu tenho mercado imobiliário, tem um monte de coisa que eu faço hoje. Mas eu não me apego a isso. Eu me apego à técnica de vender. Tudo é venda o tempo todo. Então, o cara hoje vem um cara fã em cima do palco. Outro dia me perguntaram isso no evento. Tá, Rico, mas você fala de empreendedorismo, mas você vive de quê? Eu vivo de venda. Porque quando eu subo no palco, eu tenho que vender a palestra pra eu estar lá, senão eu não tô lá. A vida é uma venda, né? Tudo é venda. Então, quando o cara entender que tudo é venda, ele entende também que nós estamos em 2022 e que ninguém mais precisa ter uma porta aberta pra falar que tem um negócio, não. Hoje você descobre que o cara quer comprar esse celular, você entra num site aqui, descobre quanto custa esse celular e você já pode anunciar que tá vendendo esse celular. Você nem precisa ter o celular. Você só precisa saber, o produto tá aqui, o cara que quer comprar tá aqui e eu vou ser o cara que vai fazer essa ponte. Você vende esse celular. Então, os caras hoje ficam preocupados. Tá, mas você fala de venda e você trabalha com o quê? Meu parceiro, tudo é venda o tempo todo e você não precisa mais ter uma pontinha pra falar que é vendedor, não. Então, mas você tem uma diferença, porque você tem uma verdade dentro de você. Muito. Você pode chamar isso de fé, de Deus, pode chamar do que quiser. Você tem essa... É uma coisa positiva, a gente vê você falar... Fala do coração, Você né? fala do teu coração. E isso faz uma grande diferença. Se todo mundo tiver essa espiritualidade, sei lá, se é fé, não sei o nome. Força. Cada um pode dar. Chama do que quiser. É isso que os caras precisam ter. Essa é que é a diferença. É do coração. Não é uma mentira. Não é pra ganhar. Não é pra ganhar. Não é malho. Não é pra bater o cartão. Não é malho. Senão não adianta nada. O que eu entendi na vida é que não adiantava eu esperar cair de algum lugar. Eu precisava ser ator principal da minha própria caminhada. E eu assumi isso. Eu tenho um pai muito fera, que é velho roxo, um pedreiro. Trabalhou a vida inteira para criar 5 filhos dentro de periferia, sem que minhas irmãs engravidassem na adolescência, sem que nenhum dos filhos deles pegassem arma. É difícil pra caramba. E esse cara, na estatística do IBGE, ele é um cara que não venceu na vida. Na faculdade da vida, esse cara formou esse cara que tá aqui falando isso com você hoje. Eu sou formado pela faculdade da vida. E na faculdade da vida, meu parceiro, ou você é selva e faz acontecer, ou ela vai te engolir lá. Você pede pra você. Eu subi ao palco pra lutar a luta que tinha que ser lutada. Porque o único lugar, seja lá quem me viu e quando me viu, em qualquer época da minha vida, me viu em cima do ringue. Muitas das vezes não me viram no melhor cenário, mas me viram dando o meu melhor no cenário que eu tinha, até que houvesse um cenário melhor. Mas só me viu em cima do ringue lutando, porque eu entendi que eu preciso ser o ator principal da minha própria caminhada. E essa é a mensagem que eu sempre deixo pra galera. Cara, você tem que olhar pra você e pegar a camisa e falar, eu quero jogar. Quero a 10, irmão. Eu quero a 10. Então, eu sempre fui o cara que quis jogar. Eu perdi vários jogos. Só que eu sempre ia pra próxima tentativa, corrigindo alguma falha da tentativa anterior e fui melhorando. E eu acredito sim que eu tenho um nível de fé que é algo avassalador, o nível de fé que eu tenho. Mas eu acredito também que o Deus que eu sirvo não me mandou mais capacitado. Tem o Charles Moura lá em Belo Horizonte, que perdeu o pai com 12 anos de idade. No velório do pai dele, a mãe dele virou pra ele e falou, engole o choro que você agora é o homem da casa. O cara tem 10 casas lá em Belo Horizonte, tem um sítio gigantesco. Você nasce num bom sucesso da vida... Não é sacanagem falar isso pra uma criança. Não, o papo tem que ser... Não é esse papo reto. Aí que tá o problema, não é sacanagem. Não, mas não é, porra. Emílio, o papo tem que ser reto. Eu conheço uma história parecida. O papo tem que ser reto. É isso mesmo. Porque você pega essa visão pra você ver. Se eu não virar se a minha filha acreditar que o caminho dela vai ser mais fácil que o meu, por causa do caminho que eu percorri, ela já começa a morrer aí. Exato. Se você tirar o instinto de um ser humano, você começa a matar o ser humano. O papo tem que ser reto. Quanto mais rápido o papo for reto, melhor pra todo mundo. E é aí que a galera erra. Eu quero aliviar pro meu filho, meu parceiro tem que te mandar a real. Não é fácil não, mas não é impossível não. Escolhe aí qual das duas partes você quer. Eu escolhi falar que não era fácil. A mãe do Charles, sem saber, escolheu falar com ele, não é impossível não, mas o homem da casa agora é você. E o cara subiu, criou os irmãos dele e meteu 10 casas em Belo Horizonte. Tem muito cara que ganhou a vida com muito mais dinheiro que o Charles, mas não conseguiu fazer o patrimônio que ele tem, entendeu? Então você pega o Vantuí lá do bairro Bom Sucesso, o cara é engenheiro, meu parceiro. E o cara São várias histórias. Vamos trazer essas histórias aqui, ó. Ô, Rick, tá aqui o livro do Rick. Pô, queria agradecer mais uma vez muito você ter vindo boa, aqui. Rick. O papo Favela sempre venceu. é muito legal. Favela Venceu tá aqui.
O Vinex também, obrigado, parabéns, viu, Vinex? Porra, tá grande. Porra, traz um hambúrguer aí pra nós. Traz pra nós aí, Parabéns, ó. Vinex. Ó, o Delari. 2 da tarde, nós... Tá aqui o Nós Rick. tá como? Esse aqui tá à venda, né? Esse é o novo, né? Esse é o novo. Terceiro tá vindo aí, hein? Terceiro tá vindo aí. Pega Editora essa visão. Bus, à venda nas livrarias e plataformas digitais. E o Rick, você sabe, né? Ele tá lá no Instagram, Rick_Chester. Essa é a Obrigado, visão. viu, Rick? Sensacional, Rick. Só tem 2 coisas que te impedem de alcançar o extraordinário, hein? Que te levam ao extraordinário, perdão. A primeira, nunca pensa em desistir. A segunda, nunca se esqueça da primeira. O restante é consequência disso. Respeito o máximo por vocês, hein? Gratidão por mais essa. Obrigado, Rick. Rick Chester, sempre o papo muito bom aqui na programação da Jovem Pan. Gostou? Excelente. Muito top. É que você é herdeiro. E aí, Zuzu, nossa convidada de altíssima Fantástica. elegância. Vou falar que é, sem dúvida, uma das maiores jornalistas desse país. Também é atriz, apresentadora, é vovó da linda Zoe. Uma salva de palmas para Leda Nagli. Sensacional. Que maravilha. O Duda Nagli também está Duda aqui. Nagli está aqui, pô. Grande Olha lá, Duda. tá lá o Duda. Tudo bem? Quem falou que ele não vinha? Cadê a Japa? Japa não veio. Japa não veio. Tá com a dona Japa, hein? Kika. Japa fica lá, aquele bando daqueles caras que ficam juntos. Pelo puxa amor de saco. Deus. Tem Nossa muito puxa senhora. saco. Não, vai puxa ela, saco. os cabeleireiros. Fala, porra, Japa. Ele vai pelo na van amor de trás. Puta merda. Ele vai no carro do É, lado. o inferno, o Ele nem vai no inferno. mesmo carro. Ele vai no carro do lado. É, Quando ela é festa vem. da Vogue, ele fica É, atrás. ela vem os cabeleireiros. Aí, tá. Manda um beijão pra ela. Adora Beijo na Japa. Tudo bom, dona Leda? Como é que você tá? Gostou. Leda Nagli é um clássico. Sim. Você tá fazendo o seu programa de entrevista, você tem o canal, Canal no YouTube, canal Leda que é Nagli. um grande sucesso. Eu espero que fique sendo ainda. Não, mas é um grande É um sucesso. grande sucesso, E tá tem treta lá do YouTube. Aqui Milhão nós temos umas 300 tretas de mil vez em quando. pessoas. Aqui tá meio zoado isso. Não. Não? Lá não tem treta, não. Lá tem entrevista, mas também tem de tudo. Tem assim, do Padre Kelmon ao, sei lá, bolo, receita de bolo de mandioca, bolo de chocolate. Tem? Tem. Maravilhoso. Tem tudo que você quiser. É muito bom. Tem Nicolas Ferreira e bolo de chocolate. Pô, vou pegar a Tem receita. Padre Kelmon e Zambelli ou Heloísa Helena, quem você quiser. Eu já vi várias entrevistas, inclusive na pandemia, você entrevistou muita gente. A Bárbara do Te Atualizei, se eu não me engano. Te Atualizei, E até claro. complemento para essa pergunta, porque agora tem o jornalismo opinativo. Então você vê muita gente, né, que é influenciador, que veio da internet, que não é jornalista, que não tem essa credencial igual a sua. O que você acha dessa nova vertente que você mesmo se adaptou? Olha, eu acho que é uma novidade, é uma mudança simpática, mas eu acho que está opinativo demais. Então, no meu canal, a minha proposta é: entrevista não é debate, não é palestra. Você tem todo o direito de formar a sua opinião ouvindo as pessoas. Eu não quero formar a sua opinião, porque eu acho que está havendo excesso de um jornalismo que quer formar a sua opinião, que quer te dar... Ser quer protagonista. Que você pense o que ela pensa, o que ele pensa. Eu não quero, eu quero que você pense o que você pensa. Muito bom. Eu te dou os Mas elementos, você- as ferramentas para você concluir, Então, entendeu? você não acha que mudou isso aí? Porque eu também... Mudou eu sou, total. Quando eu fazia a TV Globo, era uma coisa fria, objetiva. Então, mas, por exemplo, hoje em dia, o que eu vejo, assim, eu digo de recall das pessoas que acompanham o programa. Pois bem, para mim, sempre jornalismo foi você trazer todo mundo. O cara chega aqui, troca uma ideia, dá a sua opinião, dá outra. Quando você traz algo que a audiência não quer, a resposta dela é o seguinte: por que você deu plataforma para essa pessoa falar? Porque as pessoas acostumaram com o algoritmo, monopólio um monopólio de plataforma. Então ela não aceita, porque eu acho bem burro isso, de você não ouvir uma outra opinião, de você não trocar ideia, porque no final das contas o nosso objetivo é esse, é trocar ideia para você... Mas eu apanho a beça. Você também apanha? Apanho muito. Você acha porque que tá se eu mais entrevisto alguém de difícil direita, agora? apanho da esquerda. Se eu entrevisto de esquerda, apanho da direita. Eu apanho. Mas agora, no princípio, eu ficava muito triste. Quando comecei o canal, eu não estava acostumada com isso. Com Agora hater, também tô comentário, bem. te fazia mal Agora isso? tô Você bem. lia comentário? Eu ficava triste mesmo. Eu queria a tua análise sobre esse jornalismo excessivamente militante. Que é isso que eu falo, assim, barulho de tiro, essas suspeito. Aí quando você vê o suspeito é o cara que efetuou o crime. Nossa, eu queria a tua cara, matou análise um monte é suspeito. desse jornalismo que tá excessivamente militante. Pois eu acho que esse jornalismo vai pagar um preço. Eu acho que já está pagando.
não é? A credibilidade está menor, as pessoas... todo mundo hoje em dia tem uma câmera, um telefone, todo mundo. É claro que alguém vai dizer, não é todo mundo, é claro, mas a grande maioria das pessoas tem uma câmera, tem um microfone e tem voz. Então fica difícil você blefar o tempo todo. E o jornalismo está insistindo, o jornalismo tradicional, em querer mostrar a sua opinião, dar o seu lado e insistir nisso. E isso vai pagar uma conta aí, não vai ter jeito. Você vai pagar essa conta. Leda, você, na época da ditadura, já estava atuante, né? Eu queria saber de você, o que era pior? A censura daquela época ou a patrulha do politicamente correto, que você não sabe de onde vem tentar te censurar? Te fazer, às vezes, uma autocensura. Às vezes não diretamente com você, mas com pessoas próximas a você, e você utiliza disso como uma autocensura. Fala assim, não, se eu fizer isso aqui, ou se eu falar determinada coisa, vão vir me cancelar também. Então você faz essa autocensura. O que era pior? Eu acho que as duas situações são muito ruins, mas uma coisa eu queria deixar clara, eu não esperava viver na mesma encarnação duas ditaduras. E estou vivendo, porque eu entrei no jornalismo na ditadura dos militares. Sim. Não é que o Estadão dava receita de doce de abóbora com coco, de bolo, na primeira página, quando caiu uma notícia e tal. Por isso até que eu resolvi fazer o canal O Bolo Nosso de Cada Dia, porque vai que... Já tá preparado. Eu já estou preparada para fazer um monte de bolo todo dia, se eu não puder fazer entrevista. Mas eu acho que essa censura que está rolando agora do politicamente correto e do cancelamento, tudo isso é tão ruim quanto a ditadura. Eu não vejo muita diferença, não. Eu tive que tirar do meu canal do YouTube mais de 60 vídeos. Caramba. De entrevistas. Mas quem pediu isso? O YouTube. Ah, o YouTube pediu? Próprio. Mas falaram o porquê ou é aquele lance assim, ó, Falaram você feriu que eu estava dando informações erradas. Eu só estava entrevistando médicos pós-graduados, mas eles defendiam um tratamento precoce, coisas que a gente não pode falar, né? Eu passei a chamar a Ivete, em vez de falar o nome do remédio, eu falava Ivete. E assim que eu tratava. Mesmo assim, tive que tirar. E não entrevistei nenhum boboca, não. Entrevistei todo mundo pós-graduado, formado, bombado, entendeu? O que você acha do cara? Eu não sei. Eu acho que não deviam entrar. O artista entrou muito nessa história de política, né? Pois é, mas já que entrou, né? Entrou muito. Caetano entrou muito. Anitta. Anitta pulou do cavalo. Já pulou do cavalo, já. Se arrependeu um pouquinho. Não é que ela se arrependeu, ela deu a bandeira de que foi obrigada, né? Pronto. Vocês essa exigiram, pressão, né? Mas essa pressão existiu mesmo, né? Eu acho que existiu. Muita gente que eu achava que não ia entrar, que nunca entrou em nenhuma outra campanha, aderiu. A história é a seguinte, será que artista leva voto mesmo? Leva alguém a votar? Não sei. Eu acho que não. Também acho. Eu acho que o artista não leva... Teve um momento nos anos 70 que isso tinha música de... os festivais. Não, então, mas se você pegar nos Estados Unidos, teve lá o Marvin Gaye, que teve a Guerra do Vietnã. Aquela época a música foi para esse lado, que era uma música mais política. O The Wall, né? Teve um momento ali, teve um momento que aconteceu isso. Mas eu não sei, cara, eu não sei se isso aí é... Porque você também... E também política entrou na moda, né? O ruim também foi isso, né? Tanto é que ontem, o debate, hoje é só meme. É só a garrafinha do Lula. Sim. O cabelo o cabelo da Verinha. A Verinha tá horrível, olha o cabelo dela. Eu falei, meu Deus. Pra onde foi? Nós vamos escolher aqui o cara que vai tocar o país 4 anos e só tá virou Big Brother. Virou isso, Mas tem um lado legal, porque tá todo mundo interessado em política. Você não acha que há um interesse maior? Que antigamente, sei lá, 2 eleições atrás, ninguém sabia o nome dos ministros. O nome do ministro do STF. Não, mas isso é o Bolsonaro. O verde e amarelo só aparecia na Copa de 4 em 4 anos, em função da Copa. Isso tudo mudou. Quer dizer, pode ser que um dia uma consciência maior também se estabeleça. Né? Mas eu acho que é o Bolsonaro que é o agente dessa mudança, pega. Eu acho que começou lá no Joaquim Barbosa, quando... Não, começou no Bolsonaro. O Bolsonaro tá aí desde 2014. Não, mas quando começaram, a mídia começou a transmitir ao vivo, principalmente o STF, começou a ter um certo protagonismo. Você não lembra do Joaquim Barbosa? Ele ficava meio de lado. Não, mas eu digo de que o cara sai na rua. Você fazia aquele programa, era bom aquele programa de entrevista, sem censura. Maravilhoso. Onde acabou aquele programa? Não, é que eles já não renovaram meu contrato. Aí o Duda, meu filho, me pressionou pra ir pro YouTube. E eu gostei.
Entendi. Porque quando eu fui pra televisão, Emílio, em 76, que eu cheguei na Pô, TV eu te assistia Globo. Jornal Hoje. Jornal Hoje. Sim. O que Marísia aconteceu? Raja Gabalha. Marísia Raja Gabalha, Márcia Nelson Mota. Não, era demais. Vocês eram muito loucos, né? A gente era muito louco. O Muito jornal era louco. muito louco, porque era um jornal experimental. A gente tinha uma bancada, juro, desse tamanho aqui. E essa bancada a gente levantava, eu levantava, você sentava, você levantava, o Emílio sentava, entendeu? Legal. Era assim, Ia revezando. Márcia Mendes, Marisa Raja Gabalha, eu, Nelsinho, Sônia Maria, Lígia Maria, Marcos Rúmel. O William Bonner também revezou nessa bancada. Todo mundo revezava ali, porque depois ele era o Léo Batista, fazia o Globo Esporte, levantava. Isso. Era uma bancada pra Bernardo todos. Vanucci, era uma bancadinha pra todo mundo. Era um primário, era muito precário, mas era muito legal. A gente ia lendo e pegava o script assim... Ia lendo e jogava no chão, porque não tinha onde botar a mesa, era desse tamanho. Pra não confundir o que já foi. Ô, Leda, e aí você fazia entrevista também, né? Depois eu Fantástico, você comecei a fazia entrevista. Depois você sabe que outro dia me mandaram uma foto, um rapaz que é fã do Sérgio Maurício. Sérgio Maurício é o locutor da Band, da Fórmula 1. Um amigo dele, fã dele, achou um material meu, me achou no Jornal Nacional. Eu não sabia, eu não me lembrava que eu tinha sentado na bancada do Jornal Nacional no dia da morte do Tancredo. Você acredita nisso? Ele mandou a foto, ele provou pra mim. Eu tinha esquecido. É muito louco. O ano que vem eu vou fazer 50 anos de jornalismo. Caramba. E aí eu formei em 73, comecei em 73. Então, aí você foi fazer o Sem Censura, que ficou anos e anos Fiquei e anos. 20 anos e 8 meses. Caramba. Aí tava Nossa. tudo certo, que eram 5, 6 entrevistados dia. O programa já teve 4 horas, 3 horas, 2 horas, terminou com 2 horas. Só que o sujeito que assumiu a TV, porque é uma TV pública, então chamava TVE, TV Educativa, virou TV Brasil e hoje chama TV Brasil. Esse rapaz que assumiu, cujo nome eu não vou falar porque eu não vou bater palma pra maluco dançar, ele não renovou meu contrato. Entendi. Ele fez 3 reuniões dizendo que estava tudo certo. Quando eu fui assinar, eram 2 meses em vez de 1 ano, entendeu? Porque no serviço público você só pode assinar de ano em ano. Você não pode assinar um contrato de 3 anos numa TV tem pública. as regras. Tem as A palavra regras. não valeu nada, então, né? Ele Não, só não pra valeu mim. nada. Aí eu saí, fiquei meio assim. Acho que o Duda achou que eu ia pirar. Ele falou: vamos arranjar um lugar. Uma coisa Vai querer dormir em casa, né? Com medo que você se mudasse pra casa dele. Precisa pegar mais metrô. Tem toda a razão que eu ia enlouquecer ele mesmo. Sim. Filho único, né? Eu Sim. ia enlouquecer Sim. quem? Ô, Leda, pra isso. mas você é uma grande entrevistadora, né? Sim. Se fosse colocar você, que você é jornalista, Eu tal, gosto de entrevistar. mas você é uma grande entrevistadora, né? Você tem... Eu atraio a notícia. Você não viu? Olha o dia que eu vim no Pânico. É. A Maíra Pois é. me deu várias datas. Aí eu falei, não, 17. Tô aqui, acontece tudo isso com o Pois é. Tarcísio, vira um programa de notícia, o Pânico. É É de hard news, né? Ô, Leda, Eu agora tenho uma você, pergunta. só pra não sair da questão da entrevista, Converso, como que acontece quando tem um entrevistado que é bem difícil, que é meio monossilábico? Como que você faz pra puxar a informação? Aí eu fico lá, parecendo um saca-rolha. Vai querer uma máquina. Vou lá. Até o cara render. Vou. E tem gente que é assim, você fala, eu me lembro de uma cantora, que, claro, que eu não vou dizer nome, mas que Claro. dizia assim, daí você vai lançar um disco, a carreira, tantos anos, a favor. Mas é porque a pessoa não rende? Sim. Ou será Não que tá ela tava afim. de saco cheio, não tava muito afim de dar entrevista? Ou porque ela não é rende porque mesmo? a pessoa não tem talento mesmo pra entrevista. Tem gente que não tem talento Sim. pra entrevista, né, pra ser entrevistado. E tem gente que não quer falar. E tem gente que não sabe o que vai falar, né, também. E tem gente que quer falar só aquilo, quer vender uma coisa, né? Que é uma coisa Eu chata acho que também pra entrevista caramba. tem que dar. Mas tem a manha também de ser entrevistado. Eu vou ensinar pra vocês agora. Porque o jornalista, tipo, lógico, né? Tipo a Leda, que tem cancha, ele deixa você muito confortável. À vontade. Sim. Muita vontade. Claro, Alguns eu vou te dar juízes linha. de possível, ele direito tira, vai também, soltando. Mas é o seguinte: Policial também faz isso no interrogatório. numa entrevista, nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Nunca diga nunca numa entrevista. Nunca fiz, alguma nunca coisa. fui, E nunca- outra coisa é o seguinte: não importa o que te perguntar, responda aquilo que você queria
a pergunta que você queria que fizessem pra você. Bom, é político. Que Não é político. Você não debate. É qualquer entrevista. Malufão, qualquer entrevista, se você perguntar pra mim qualquer coisa, eu vou te responder aquilo que eu gostaria que você tivesse me perguntado. Pode ser. Eu acho que tem muita gente que faz, que a gente já falou aqui, é auto-homenagem. Tem pessoas que gostam de se homenagear na entrevista. Falar toda a história, o que fez. Isso também enche o saco, né? Na hora de entrevistar. O pior de tudo é a pessoa que não sabe aquele assunto e vai falar sobre vai dar um migué e fica enrolando. Aí é dose, cara. Você vai entrevistar um advogado e ele é especialista em meio ambiente. E ele tá ali pra falar de um crime. Já aconteceu isso. A morte do PC Farias. Sim. A produção botou um advogado que devia ter um assessor de imprensa muito bom. E botaram lá o cara. Quando eu virei pra entrevistá-lo, ele falou, mas eu sou advogado de meio ambiente. Eu falei, mas tem crime ambiental. Você faria isso assassinado, meio ambiente. Mas precisa ver o que queimou depois de árvore lá. Mas isso que eu ia te perguntar também. A assessoria de imprensa é uma coisa que tem mudado, né? Porque antes você tinha... Era difícil chegar nos jornalistas, nas pessoas. Hoje tá todo mundo na internet. Mas continua tendo assessoria de imprensa. Não, continua, mas... eles perderam também a forma de trabalhar, né? Tudo teve que mudar, tudo tem que mudar. Eu não gosto muito de assessoria de imprensa, tipo assim, médico com assessor de imprensa, eu implico. Eu acho que o médico tem que ser currículo. Tem que ser técnico. Tem que ser técnico, tem que saber aquilo. Você ter certeza que ele é bom nisso, Sim, entendeu? Não porque o assessor de imprensa acho que ele é legal. médico faz sua milésima operação. Mas os assessores de imprensa existem e insistem, às vezes oferecem ótimas pautas. Sim, também. Claro. Não vamos, né? Às vezes são muito competentes também, só oferecem o contratado deles, o cliente deles, para falar uma coisa que o cliente sabe. Tem gente que não tem noção. Desde que o cliente apareça, tá bom. Né? Mas aparecer e se queimar é pior do que não aparecer, eu acho. Agora, Leda, considerando essas mudanças rápidas que têm acontecido até nos meios aí das redes sociais, a senhora enxerga que o senhora futuro... é ótima. Senhora. Ele é muito educado. Ele foi criado pela avó dele. Que coxinha, bicho. Pode parar. Aqui é jornal hoje. Respeita aqui. Respeita a história, pô. Respeita a história, pô. Isso aqui é Leblon. Não tem talquinho na cueca, irmão. É Tom Jobim tocando. É Tom Jobim tocando pra ela. Não é, Leda? Conta pra ele, pô. Coloca a porção de provoleiro. Senhora. Coloca a meia e faz a pergunta. Uma coisa ótima sobre Tom Jobim. Mas ali que eu ia perguntar você é otimista com relação ao futuro, mesmo com restrição, por exemplo, do YouTube, do Instagram, que tem essas regras todas que acabam cancelando as pessoas? Por exemplo, tem muita gente que eu conheço que é cancelada quando tem um grupo de WhatsApp de um grupo político diferente que do seu, que acaba fazendo uma série de denúncias e daí o seu canal cai repentinamente. Quer dizer, você enxerga que, mesmo com todos esses desafios, o futuro vai ser melhor? A gente está vendo que a imprensa está super enviesada também, na sua grande maioria, por uma visão ideológica. Isso vai mudar gradualmente? Olha, eu não sei se o futuro vai ser melhor, mas eu vou enfrentar. Bonito. Esteja certo disso. Eu vou me reinventar, eu vou dar um jeito. Eu dei um jeito até agora. Eu dou um jeito, eu trabalhei na ditadura. Eu me lembro que eu fui fazer uma entrevista com o Helder Câmara na Casa Amarela, onde ele morava. E eu saí do Jornal Hoje, do Rio de Janeiro, para ir a Recife, Casa Amarela, entrevistar Dom Helder. Aí quando acabou a entrevista, ele falou para mim assim: minha filha, você não vai ficar chateada se essa entrevista não for ao ar. Eu falei: que isso, Helder? Imagina, eu vim do Rio aqui entrevistar o senhor. Como assim a entrevista não vai ao ar? Eu conheço aquele lugar que você trabalha, eu sou padrinho de... Falou do dono, um dos donos, ele era padrinho de batismo, olha isso. Vai brincando. Aí eu falei, não, imagina, e fui embora pro Rio. Quando eu cheguei de ter a matéria subiu pro 8º andar, que era onde ficava o chefe. Onde o martelo. A fita tá lá até hoje. Voltou com, sei lá, 3 minutos, 2 minutos e meio. E a única coisa que tinha sobre reforma agrária, eu dizia assim: o senhor é a favor da reforma agrária? Ele dizia: sou. Acabou. Só. Obrigado. Foi tudo que foi liberado, entendeu? Então você acostuma, você sabe dar, você fica ali, você aprende a dar a volta, sabe? Eu acho que não tem volta, o jornalismo vai ter que mudar, essa militância vai ter que arranjar um caminho novo, porque isso não está dando certo. Né? A audiência das grandes redes, vamos chamar assim, continua, ou da Rede Globo, que é a maior, continua altíssima e vai continuar, porque é melhor tecnicamente, né? É melhor.
Não tem dúvida. É o melhor Tem mais entretenimento, dinheiro, produz tem mais- melhor, é. tem mais dinheiro, sabe produzir melhor, ok. Dá vontade de passar horas com você, comer um papaya com cassis, ficar à Bolinho de tarde, assim, chuva. ouvindo É. histórias fantásticas. Ela falando, passando aqui sobre o Tom Jobim. Tom Você tem história. Tom Jobim. Bom, eu tenho uma história ótima que eu até botei no meu Instagram. Quem quiser ir lá conferir, pode conferir. Que é o Tim Maia dizendo: Leonoglu é uma grife, Leonoglu é uma grife. Vou fazer aqui uma música. E fez um jinglezinho, brincando, Lógico. claro, né? No Sem Censura. O Tom Jobim, a gente tinha um grupo que tomava cerveja na Cobal do Leblon, todo sábado de manhã. João Ubaldo Ribeiro, Tom Jobim, Cláudia Amaral Peixoto. Era muito legal. E depois a gente almoçava na plataforma, que era em frente, entendeu? Só os Otto Lara Rezende. Só quem ela almoçava? Era muito bom, Era uma elite, né? Mas era uma muito elite, bom, né? porque era um botequim, assim, coisas do Leblon. Eu sei que você fala muito no Leblon aqui, porque eu sou telespectadora assídua mesmo de vocês. Legal. Eu vejo todo dia. É. Você sabe onde tem... Pô, tem muito isso no livro do Walter Clark. E do... Tem a Não, história do Rui Castro. O Rui Castro fala. Eu convivi um pouco com o João Gilberto, mas um dia eu conto Eu isso. nunca convivi com o João Gilberto. Ele é muito difícil. É muito por telefone. Mas um dia eu Mas contaria você não essa era, história. você era Globo News. Você não só- era Globo. você via só de passagem no camarim. Ficava com camarote ficava lá no... Eu nunca ficava no camarote. Vem lá. querer se comparar a Leda aqui, não. Ficava no camarote com a Miriam Leitão. Só me tocava. A convivência com o João Gilberto não tem absolutamente nada a ver com a Tem Globo. sim, Tem a sim. ver Ó, com olha, a história. esse é o programa. Olha lá. Então, mas esse já é o seu programa na. Esse é o Sem Censura, Sem e é o Censura. Tim falando isso. Puta, que legal. Porra, esse programa era muito bom. Esse programa entrava na Parabólica. Ó a mesinha. Que era Rio de Janeiro, Ó, né? parece a nossa Entrava mesa na ali, ó, Parabólica do estúdio. esse programa. Olha. Lê meu pontão. Pensa nisso. Leda Nagli, o seu nome sugere uma grife. Leda Nagli. Claro. Esse é sensacional, cara. Muito bem. Ô, Leda, você não Esse tem bicho, saudade ele nenhuma faz- de ele faz TV? a musiquinha. Você não tem saudade nenhuma de TV? Olha, não, mas eu mato a Essas saudade TV quando eu aberta. venho aqui no Direto ao Ponto. do Sim, Augusto sim, Nunes. do Augusto. Então, de vez em Isso é quando eu venho verdade. e gosto de vir, mas não fico saudosa, não. Sabe por que o YouTube tá me realizando? Eu faço 3, 4, 5 lives às vezes por dia. Entendi. E é muito melhor porque eu entrevisto quem... Eu adorei esse Você é negócio de dona. live. É. Não, além de ser dona, é muito bom fazer live. Live é um porque- tesão, você não precisa sentar, Claro, vai- você não faz precisa ao- sair, você não precisa agendar o cinegrafista, o Isso. entrevistado. Aí o entrevistado fica preso no trânsito, Sim, preso num tem que compromisso. chegar não sei quanto tempo tem que chegar- antes. entendeu? Sinal da A live antena. dá um pique. Eu fiz outro dia, fiz 2 presenciais recentemente, o Moro e o Nico. Nico tá lá no... Nico tá lá envolvido Tá lá nessa história. tentando resolver aí. O Nico foi assim, eu não conseguia nunca entrevistar o Nico, porque toda vez que eu entrevistava, alguém matava alguém, não sei aonde. São ele Paulo. tinha que ir, entendeu? Aí eu fiz um ao vivo, presencial, e consegui arrastar o Nico. Mas eu gosto muito Eu adoro entrevistar, Emílio. O meu barato é esse. entendeu? Você é top de Eu linha. gosto disso. Deixa eu passar aqui o endereço do YouTube. O YouTube da Leda, o TP acabou de sair. É YouTube, é Leda, só Leda Nagli? Só Leda Nagli, do canal é Leda Nagli. youtube.com/Leda Nagli, lá você tem o Instagram, é Leda Nagli também. Leda Nagli Pra- oficial e o Instagram, tô quase chegando a 1 milhão. Sério? Vamos bater aí. Quase, Sucesso, 980 mil, assim. Hoje a gente vai bater. Muito Vamos bater bem. hoje, isso E o mesmo. Duda craque também, Emilhão. O Duda é muito E gente tá boa. veio aqui, pô, O Duda tá lá com a pra japonesa. caramba. Faz um belo churrasco, nunca convidou Sim. a gente. Não, a gente não. Faz churrasco? Porra. Mas ele faz. Eu vejo, acompanho. Não, ele só lá. convida os Mas mais é que ele só famosos. come aquele É. Kobe A5 japonês É. que custa um pau a ele. Você também não convida, Você Bonitão. inventa também, né? Você É também não verdade ou convida mentira? na Você também tua não casa. convida ninguém. Quando você me convidou pra Eu e comer? o Morgado estamos Você não esperando. veio na minha casa? Até hoje. Não, você convidou pra fazer um churrasco? Não, Você não, só não mostrou. Meu, te deu Churrasco. um puto Está uísque minha gourmet. caro, porra. Você nem Não, não. agradeceu. Aquilo foi um jantar que a sua mulher Ah, fez. É isso aí, verdade. isso não Vem, vale. Então, Você não vou fez fazer um churrasco churrasco nenhum. lá em casa. É, O Duda faz vai ser o churrasco. churrasqueiro. Ó a japonesa. Olha lá. Boa. Um E abraço a pra Japa? Japa. A Japa beijo. tá lá no... Na GNT e na Globo, né? Na Tá- Globo. Tá na GNT. Tá no GNT. Tá na GNT. Olha lá, Japa. Ah, o Duda podia fazer um churrasco. Ia ser Sim. divertido a gente lá, né? Vamos? Do que? O churrasco? Vai lá, É, quarta. ia ser Quinta-feira. ótimo. Já marca. Quinta agora, Você leva 7 da uma noite. marca. Quintas 14.
Muito Boa. bem. Muito bem. É isso. Leda, obrigado. Valeu, Leda. Obrigado mesmo. Muito Nossa. obrigado pelo papo. Pô, você tinha que fazer um programa aqui, pô. não Tanto vem. programa ruim aqui. Inclusive o nosso. Não é? É verdade, pô. Puta sincero. programa Não, ruim. você não... O que você faz no meio-dia às 2? Porra, tem Você não pânico. vem de vez em Não é? quando aqui, pô. Sexta, Pô, Tim por exemplo. Maia. Não, é outro patamar. Toda sexta. Porra. Da meio-dia às Caiu a 2. nossa ficha, né? Agora tem um Chama pra diretor. vir aqui de vez em quando, então fala com Tutinha. Não, agora tem É um, o jeito. tem um Não, diretor eu não novo. sei se tem Tem grana um diretor pra pagar novo a agora Leda. aqui. Não, tem um novo aqui, Não, bom, Felipe. de- Bom. Trabalhou com a gente lá na Rede TV. Ah, boa. Bom. Quem? Um jovem. Chofem. Aqui é uma loucura. E tá uma audiência, né, Leda? Graças a Deus, né? Eu Muito saio bom na isso. rua. Eu Não é um barato isso? saio na rua, as pessoas. Eu falo assim, parabéns pelo lindo trabalho. É. Eu disse, pô. Eu disse. Muita audiência. Aliás, muito obrigado pela audiência aí que vocês dão Tá da pra hora gente mesmo. aqui na Jovem Pan. Realmente pegou, a Jovem Pan pegou e um público muito legal. Sim. Uma galera muito bacana que vem, conversa com a gente. Tá um pouco chato. Tô louco. Às vezes um pouco É invasivo. um pouco chato você tá no Às vezes- restaurante. às vezes eu- E aí, a No meio da porção de batata. Às vezes vem um Pouco ouvinte chato. meio Sérgio Malandro Mas- falar. Mas beleza. Mas a gente gosta. É isso. Obrigado, viu, Leda? Valeu, Obrigada Leda. a você. Obrigado. A Maíra. Vem cá, Maíra. Você não pode aparecer? Ei, garoto. Por que você não é? Eu posso contar? Por que você não pode? Pode. Tá vendo? Por isso que eu não dou entrevista. Aí. Olha lá, ó. Melhor não, né? Vamos preservar a produção. Ué, por que não? A Mas vida ó, a não Mairinha é expor. show. Show de bola, Mairinha. Sabe por quê, né? Eu sei. Não sabe. Posso chutar? também. Você não sabe. Eu não vou falar aqui porque eu conheço É a a intimidade. produtora misteriosa. Isso. Programa do Bolinha apresenta a produtora mascarada. Por que ela não pode aparecer? Por que ela usa uma máscara? Você vai saber qualquer hora numa live muito sensacional em que vão descobrir segredos do subterrâneo bastidores. deste programa. Saquei. Clube do Bolinha. Arisco! Arisco. Ofereceu goiabada. Ele é muito tem bom. que ser arisco. Isso é muito bom. Não chega aos seus pés, Morgado. Mas Cara, boa, meteu bela arisco. boa lembrança. Essa Arisco foi sensacional. Marmelada e goiabada arisco. Eles e elas. No Lembra que os... Clube do Bolinha. Eles e elas. Maravilhoso. Vambora? Bora? Sim, senhor. Quiser. Então vambora. Amanhã estaremos de volta aqui na programação da Show. Jovem Pan para todo o Brasil. E é isso aí, né? Eu com meu cachimbo. Cachimbo do Abaeté. É o cachimbo da paz. O que é isso aqui, hein? Isso aqui é o martelinho de ouro. É um martelinho. O martelinho do Tarcísio. Isso é pra você bater o Tchau, pessoal. Aí. Fazer a foto com a Leda aqui, ó. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.